Boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Em parceria com o tão conhecido canal do Negão. É isso de aí. Alessandro Santana, parceiro nosso aqui. Seja bem-vindo também. Valeu. Estamos hoje aqui para mais um episódio de qualidade, né, Negão? É isso aí. Hoje a gente vai estar conversando aqui com a... Já posso falar candidata ou ainda estamos na fase do pré-candidata? Ai, meu... Para garantir pré, Cansa. né? É melhor falar pré. Para garantir candidata. pré. Mas já passou a convenção, meu nome estará nas urnas. Isso. Hoje estamos com a pré-candidata Marina Helena. Você tem alguns recados ou Paulo Gato já? Nós vamos falar aqui, bom, a princípio, Marina Helena é pré-candidata a prefeita de São Paulo, economista, com mestrado pela UNB e tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado e setor público e terceiro setor. Obteve 50.073 votos para deputada federal e é a primeira suplente de São Paulo. Foi dirigente nacional do Partido Novo. Marina foi diretora de desestatização do Ministério da Economia a convite do ministro Paulo Guedes e foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo em 2020. Também foi CEO do Instituto Millennium e fundadora do Movimento Brasil Sem Privilégios. Muita coisa, na verdade. Vendo. Além disso, Marina também foi economista por 14 anos, enfim, atuando em diversas instituições como Itaú, Bradesco, Bozano Investimentos. Marina Helena tem 43 anos, é casada com Luiz, mãe de Luna, de 7 anos, e do Theo, de 4 meses. Muita informação. Bom, gente, como vocês já sabem, estamos aqui para nossa maratona de, enfim, entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no Redcast para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Venha acompanhar essa entrevista e seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Júnior. Obrigada, Negão, e a todos que nos acompanham. Marina, a sua capivara, o Júnior acabou de ler ali, é enorme. Até quando a gente compara com outros candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo. Então é uma pergunta muito simples. Porque ele não pegou o seguinte, cara. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu vendia cosméticos da Natura, eu vim Veio da cedo, periferia então. do Maranhão. É, bastante coisa. Você é do aí. Maranhão? Eu cresci no Maranhão. Eu nasci em Brasília, mas com 3 anos a minha mãe... meus pais se separaram, minha mãe foi para São Luís do Maranhão e eu passei a minha infância lá, numa periferia. Enfim, com 13 anos sofri uma violência, fugi de casa, mas fui para casa do meu pai. Meu pai morava em Brasília. E lá eu estudei e aí acabei passando e fazendo a minha graduação e o mestrado em economia. Mas eu ralo desde muito cedo. Por que você quer ser prefeita de São Paulo? Por isso, porque São Paulo é a cidade de quem rala, de quem tem grandes sonhos, de quem acorda muito cedo, de quem quer uma vida melhor para você e para aqueles que amam. E foi tudo que São Paulo me deu. E, infelizmente, São Paulo deixou de ser essa terra de oportunidade para as pessoas já há bastante tempo. Eu vejo isso com bastante preocupação. Infelizmente, Negão, hoje a prefeitura tira muito do dinheiro do paulistano, muito, muito, muito. A gente gasta, aqui a Prefeitura de São Paulo, por habitante, gasta 2,5 vezes a média das outras prefeituras do Brasil, mas a gente está lá atrás no ranking de educação, zeladoria, transporte, muito tempo gasto aí, que a gente sabe, as pessoas perdem um tempo danado. Então, saúde, a gente está tudo lá atrás. Como é que pode? Então, assim, eu quero ser prefeita dessa cidade, porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar na prefeitura é passar um pente fino em todos os contratos. Todos. Pode anotar. Todos. Deltan Dallagnol é do Partido Novo. Conversei muito com o Deltan, porque a gente abriu alguns poucos contratos e fiquei muito assustada. E ele falou, Marina, é o seguinte... Me dá um exemplo de um contrato ruim. Um contrato ruim foi o que a gente entrou na justiça, inclusive, para impedir uma renovação que ia ter do contrato das podas de árvores, que ia ser feito na calada da noite ali, logo depois do apagão de São Paulo. Então, ali ia ser renovado, sem licitação, com o mesmo esquema do que era antes, que é, claro, você acha que a poda de árvore tá boa na cidade? Só que saiu uma reportagem da Folha, do pessoal dentro da prefeitura, dizendo que esse contrato fez com que o custo de tirar uma árvore na cidade de São Paulo era de 28 mil reais. 28 mil reais, Negão. Uma árvore. Se eu chegar aqui e disser que tem 28 mil reais, a gente vai tirar todo mundo. Como é que pode? Porque a árvore morre. Ela tem um prazo de validade. Ela nasce, vive e depois ela morre, ela apodrece. E a maioria das capitais hoje do Brasil, o que você faz? Você implanta um chip. Custo é barato, custa menos de 2 mil reais você tirar uma árvore. Só que aqui na cidade de São Paulo, 28 não tira. Então, é esse tipo de contrato. Ou agora que a gente está renovando o contrato de dezenas de bilhões de
lixo na cidade que não foi cumprido, não foi feito o aterro. Hoje, a gente fica lá, coleta seletiva, 75% da cidade de coleta seletiva, mas e a reciclagem? 1%. Então, assim, não cumpre as metas. Mesmo com a coleta seletiva do jeito que ela só faz 1%? Surreal. Olha o tempo que a gente gasta, separando negócio, a gente que lava, faz não sei o que, ainda gasta água e tal. Pra quê? Pra inglês ver. Entendeu? Um absurdo. A questão Mas e as duas ônibus? máquinas que reciclam? As máquinas que reciclam. Porque hoje a prefeitura, se não me falha a memória, foi comprada na época do Haddad ainda, prefeito. A prefeitura comprou 2 ou 3 máquinas. Mas qual que é a carga que elas de fazem lixo? Desse a aí reciclagem. deve ser 1%. Porque os dados mostram que 1% do lixo que vai é reciclado. Ou seja, nada. É surreal. Assim... E aí vai, a nossa escola pública aqui na cidade custa mais cara do que a escola privada, com uma qualidade muito inferior. Vamos fazer que nem o esquartejador e vamos lá. por partes, porque senão... Mas o meu ponto é o seguinte, por a gente partes. precisa passar um pente fino em tudo Aham. e dar transparência. Porque o que acontece? Eu tô atrás dos números e não acho. Hoje a Prefeitura de São Paulo, no ranking das 26 capitais do país, está na posição 20ª. É muito difícil conseguir... 20ª no sentido de... Menos transparente. Menos Então, transparente. o meu ponto é, a gente vai passar um pente fino nos contratos e entrar com uma transparência radical. A gente vai ser a primeira. Você tem... Vai ser a capital em termos de transparência. Como é Minas, o estado de Minas Gerais, como a cidade onde a gente tem prefeitura, de todas as prefeituras do Brasil, por exemplo, Joinville ganhou o prêmio também de cidade mais transparente. Então, como a gente faz gestão onde a gente teve essa oportunidade? Você tem essa informação sobre as escolas? Quer dizer, então, que a escola pública, Tenho. por aluno, você gasta mais do que uma escola particular? Exato. O que acontece hoje? Creche. Custo das creches da prefeitura ou das conveniadas da prefeitura, R$2.000 em média, por aluno. Custo de uma creche privada, R$1.200. Ensino fundamental. Custo por aluno da rede pública, Mas peraí, R$1.650. você está falando que você vai gastar o dinheiro melhor ou você está falando que você vai diminuir? Negão, É assim, isso que eu quero entender. como a gente gasta 2,5 vezes a média das outras capitais do país. E tem... Exemplo, educação. Fortaleza gasta metade que a gente e tem o dobro de alfabetização na idade correta. Ou seja, tem espaço para tudo. Tem espaço para gastar muito melhor. Tanto para cortar quanto para fazer o melhor serviço. Fortaleza Por exemplo, lá... se a escola privada tem uma educação melhor do que a pública, no limite você poderia economizar, não cobrar tantos impostos das pessoas, deixar mais o dinheiro no seu bolso para você fazer o que você bem entender e ainda assim conseguir ter um ensino melhor. É muito absurdo. Os dados, quando a gente entra nos dados de saúde, nos dados de educação e a gente se aprofunda, é muito triste. Vamos supor que você ganhou a eleição. Sim. Certo? Dia 1º de 2025, tá a Marina Helena lá entrando para começar o seu trabalho como prefeita de São Paulo. Quanto tempo demoraria para você, pra gente, não digo pra gente notar diferença, mas quanto tempo demoraria para você poder olhar e abrir um vídeo e dizer assim, pessoas que votaram em mim, eu consegui fazer isso? Negão, primeiro, eu acho que revisar os contratos e dar transparência é uma coisa que você pode fazer muito rápido. Que foi o que a gente fez, por exemplo, na Secretaria de Desestatização em relação às estatais. Quando a gente chegou lá, não sabia nem quanta participação tinha empresa nenhuma. A gente foi descobrir que tinha participação em 700 empresas. Começa por aí, nem sabia o que tinha. Aliás, quem interessava sabia, né? Nomes eram indicados, tudo isso, e ninguém se dava conta. Isso você está falando da época que você trampou com o Paulo Guedes. Na época que eu fui para lá. Certo. Imagina, o que a gente aprendeu é que a gente tinha participação em 700 empresas. O que a gente fez foi muito diferente. Essas empresas davam prejuízo danado, passaram a dar lucro. Tinha uma dívida maior do que o seu ativo, passou a ter um ativo muito maior do que a sua dívida. Por quê? Gente honesta e competente. É isso. Negão, se você colocar... Hoje tem 35 secretários nessa cidade, que é realmente para não resolver nada, né? Porque você tem 35 secretários, você não sabe nem quem são. Então, primeira coisa, vamos reduzir para 15 e que sejam da ponta. O ponto é resolver o problema da população, de saúde, de segurança, todos que a gente Só para conhece. explicar para o povão de casa, o secretário é como se fosse o ministro do prefeito. É o ministro do É prefeito. o ministro do prefeito. O prefeito tem tanto secretário que ele nem sabe quem é. Então, a primeira coisa é reduzir para você saber quem é e cobrar.
Porque quando tem um monte, você nem sabe quem é, você não cobra. E aí, reduzir meu amigo, de verdade ou reduzir e colocar em subsecretaria? Não, reduzir de verdade para você ter, sim, como cobrar por metas. E ter metas muito claras para resolver a dor da população. Segundo ponto que você tem que fazer. Subprefeituras. Subprefeituras hoje são cabides de emprego. Você deveria ter um síndico de cada subprefeitura. O cara ali conhece como ninguém o problema dos bairros dele. Ele tinha que ter lá um monitoramento geral do que está acontecendo para ele saber como é que tá a luz, como é que tá o lixo, como é que tá a buraqueira na cidade, se estão fazendo direito, como é que estão todas as escolas daquele lugar, como é que tá saúde, como é que tá as filas. Ele vai ter um monitoramento disso em tempo integral. E a população também. E qual que é o método dele? Melhorar todos esses indicadores. E as subprefeituras vão competir entre elas. Sim, mas e a educação? Educação é a mesma coisa. A gente precisa ter competição. Qual que é a nossa proposta? Se a educação privada tem melhor qualidade e menor custo, vamos fazer parcerias. Vamos trazer boas escolas privadas para administrar escolas públicas, como, aliás, hoje, no meio da Cracolândia, já existe isso na prefeitura. A gente tem o Liceu Coração de Jesus, uma escola centenária, administrada pelos salesianos, que ia fechar, era privada, ia fechar, e resolveu fazer uma parceria com a prefeitura. Hoje ela atende os alunos da rede pública. Tão boa, tão boa, tão boa, que os pais invadiram a prefeitura, pedindo, pelo amor de Deus, para ter a 6ª série, a 7ª série, porque só vai até a 5ª, e eles estão desesperados de ter que devolver os filhos para outras escolas, porque eles gostaram do que está acontecendo ali. Então, é realidade, tá aí. Isso acontece no mundo inteiro, gente. Então, vamos fazer isso. Agora, de novo, não é porque você vai sair do público e passar pro privado que vai ser bom. Tanto que tá aí o contrato dos transportes, que tá aí do lixo, que tá aí serviço funerário. Pode ser muito ruim. Você precisa ter meta e ter transparência. Isso é importante. Você precisa ter transparência. O que eu fiz durante o período que eu estive lá em Brasília foi exatamente estudar isso. Como que a gente faz bons incentivos. Aliás, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Faz 20 anos que eu estudo política pública, como melhorar a vida, principalmente das pessoas mais pobres. E tem maneiras de fazer isso. Eu queria... vou falar agora, vou dar a cartada de quem conhece, né? Por que todas as escolas não são como um céu? Por que todas as escolas da prefeitura? É isso que eu quero dizer. Porque assim, você entra numa escola da prefeitura, é uma coisa. Você entra num céu, a diferença é brutal. Porque todas as escolas não podem ter... E eu falo do ponto de vista não só de administração, mas também assim de organização, de beleza, parece que é uma escola... ela não chega a ser uma escola como se fosse particular, mas ela é uma escola que funciona, que você entra e vê a coisa funcionando. Eu queria que você me dissesse por que é tão difícil fazer todas serem iguais àquilo. Então, tem uma questão de custo, que é a do CEL. Se o ensino público é muito mais caro que o privado, o CEL ainda acho que é o dobro da pública tradicional, então tem essa questão. Mas, de novo, os indicadores da cidade de São Paulo são muito, muito ruins em relação ao preço. Com o valor que a gente gasta por aluno, deveriam todas ter qualidade do céu, não tenho dúvida, entendeu? Essa é a realidade. Por quê? Porque dá para você... Primeira coisa, a gente não ensina nem a ler e escrever. Essa é a realidade. Hoje, com 2º ano do ensino fundamental, as crianças no resto do mundo aprendem na pré. A gente está falando de 2 anos depois do que as crianças do resto do mundo aprendem. Eu tirei a minha mais nova por causa disso. 2º ano. 38% só das crianças, 38 em 100. Infelizmente, não dá para falar 38%, porque só 5 em cada 100 entende da nossa população, infelizmente, das nossas crianças. Mas é isso, só 38 em 100 crianças aprenderam a ler e escrever. Cara, não é aceitável isso. O Brasil é tão ridículo que a gente ficou 2 anos com as escolas fechadas. Elas reabriram e não mudou nada. Nos rankings internacionais, a gente ficou com a mesma nota. Ou seja, com escola ou sem escola, dá na mesma. As crianças não aprendem nada. Hoje, negão, as escolas são simplesmente um lugar para os pais deixarem os filhos e poderem trabalhar. Isso é uma tristeza, porque a gente infelizmente, fui vítima disso. Pois o guarda-roupa de criança, eu falo. É isso. Um guarda-roupa de criança. Eu vou usar essa expressão. É isso que a gente quer?
que a escola seja guarda-roupa de criança, para isso que a gente paga tão caro, então faz um cercadinho, dá lanche, vai custar muito menos, e você vai ter mais dinheiro para ensinar seu filho, para treinar ele em outras coisas, e você ensina em casa, melhor, entendeu? Ou você contrata alguém para ensinar. Meu ponto é, não faz sentido, é muito dinheiro. Por quê? Porque não tem meta, não tem avaliação. Eu tenho uma irmã que foi professora de escola pública, foi coordenadora em escola pública, conseguiu passar para ser diretora, acabou desistindo, está fazendo agora treinamento de professores de outra maneira. Por quê? Porque é muito cansativo. Porque quem quer trabalhar, tem outro lá que não quer. E aí o que não quer, sobra para você. Tem professor que falta. Estão 3 ali dando aula, um faltou, como é que você dá aula? Com uma sala que está com criança sem professor. Então, assim, a gente não tem um incentivo correto. Eu sou a favor da gente ter um incentivo, a gente tem que remunerar muito bem os bons professores e a gente tem que tirar aqueles ruins. Por quê? Porque o ruim tem que dar espaço para o que quer ensinar. E aí a gente tem Eu concordo, hein? E o obstáculo chamado sindicato, o que Por faz isso que é parceria privada. Uhum. Porque no liceu, eu perguntei lá pro diretor, qual que é o absenteísmo do professor? Falta. Como falta? Como falta? Só falta se precisar muito, senão vai embora. Não existe falta. Essa aqui é a realidade. No ensino privado tem? Não tem. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para você implantar um projeto para fazer com que todas as escolas, ou pelo menos... Vamos falar de metade das escolas, não vamos nem falar de todas. E você colocar pelo menos metade das escolas como público-privadas, você vai ter um grande problema com os professores, os sindicatos e aqueles vereadores que foram eleitos com essa pauta. Alguns municípios têm outras formas também. Você pode bonificar o bom professor que dá uma boa aula e que vai trabalhar. Uhum. Não todo mundo. Hoje, tem bonificação na prefeitura de funcionário público. Sabe qual é a média da nota? 99,7 de 100. Essa é a nota. O serviço é tão bom que os nossos servidores públicos são remunerados e ganham bônus, porque eles ganham 100, entendeu? Eles são nota 10, todo mundo é nota 10, todo mundo é nota 10, negão. Onde já se viu uma coisa dessa? Os professores votam entre si? Qualquer servidor público hoje tem esse valor a mais, que é dado como bonificação, só que a bonificação é sempre para todo mundo, porque eles mesmos se avaliam. É que nem você... É igual o político que aumenta o próprio salário. É que nem você perguntar pro porteiro, pro cara que faz a manutenção no apartamento, se ele quer que aumente o salário. Não. Ele já vai Mesma ter. coisa. Ele mesmo diz, quanto que você quer se dar? Quanto você acha que você merece? E vai, entendeu? Então, meu ponto é, a gente precisa dos incentivos corretos. Qual que é isso? Vamos fazer uma avaliação direito. E aí, de fato, os que performarem bem ganham, entendeu? Isso começa a dar uma competição. Outra coisa, ali no bairro, vai ter uma escola de administração. Quero ver se todo pai quiser colocar o filho lá. Rapidinho os outros começam a trabalhar. Porque isso funcionou em outros países. Tem vários países do mundo que adotam esse modelo e às vezes ele é minoritário, mas a própria escola pública melhora. Por quê? Porque se os pais todos começam a querer pressionar para colocar o filho na outra escola, essa escola aqui não vai querer. Então você começa a trabalhar Normalmente melhor. eu não sou muito fã desse argumento, sabia? Aconteceu em outros países, pode acontecer aqui também, mas eu gosto nesse caso específico quando a gente está falando da cidade de São Paulo, que é como se fosse um país. Sim. E então, outro ponto disso... Aqui eu não gosto quando é relação a Brasil. Não, eu entendo você, mas o meu ponto é, por exemplo, esse já é um modelo muito adotado em diversos lugares, com as mais diferentes culturas. O que os estudos mostram? Que ele beneficia principalmente os alunos mais carentes. Ganhou meu coração. Se ele beneficia principalmente os alunos mais carentes, por que não testar? Meu ponto só é o seguinte, aqui no Brasil... A gente tem ojeriza a inovação no setor público. Ojeriza. Por exemplo, no Reino Unido, uma escola vem com uma proposta pedagógica diferente, o governo vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro. Se os pais começam a achar aquilo bom e tem mais procura, ele aumenta. Por quê? Porque você traz a inovação. Aqui, não. Aqui você tem um modelo totalmente quadrado e pior que não funciona. Se a gente tivesse um modelo vencedor, fosse, nossa, o ensino do Brasil é... padrão, nota 10, é o exemplo resumo, tudo bem. Mas, cara, a gente tá sempre nas piores posições. Né? E você tem essa visão porque você tem essa experiência de gestora, né?
Então Sem você dúvida. fala muito sobre eficiência, sobre... E porque eu tô cercada de gente boa que entende do assunto. Quando eu comecei a fazer o plano, e eu faço o plano de governo para a cidade de São Paulo desde 2020, estudar mesmo, a gente falou com o professor, a gente falou com o diretor, a gente falou com pessoas de outros lugares, a gente olhou dentro do Brasil quais aquelas municípios que têm a melhor performance, a gente viu tudo o que estava acontecendo para trazer isso. Falamos com especialistas daqui, de fora, tentando inovar. É uma vontade, de fato, de prover o melhor para aquela criança. A gente não precisa insistir no erro, gente. É isso. A gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tá sempre insistindo no erro. Aqui, infelizmente, a coisa só tá descendo. Mas conta pra gente uma coisa. Você estava falando aqui que você fez parte desse movimento Brasil Sem Privilégios. Seria sem privilégios o quê? Funcionalismo público? Todo tipo de privilégio. Uma das bandeiras era acabar com os super salários, que é o quê? Que é férias de 90 dias de juiz, que ninguém tem isso, que é você ter, além disso, adicional moradia, o cara já mora na cidade, adicional de um monte de coisas, que é uma palhaçada, e tem gente com contra-cheque de 1 milhão do nosso dinheiro de imposto no mês. Aqui em São Paulo, quem você diria assim, ó, os super salários estão aqui, negão? Na cidade, na administração da cidade. Cara, eu vejo isso mais nos contratos. Por isso que eu falo pente fino de contrato. Tem muita coisa terceirizada e quem tá levando é o privado pirata. Aí é que tá o grande, o grosso. O privilégio tá aí. Então é todo tipo de privilégio. E valia também uma reforma administrativa, que é exatamente isso. Você tem que remunerar diferente. Você tem que pagar melhor os melhores. E você tem que poder demitir quem não trabalha para abrir lugar para quem queira trabalhar. Entendeu? Por que na iniciativa privada, se você não trabalha, você vai embora? Se você não presta um bom serviço, você é mandado embora. E por que no setor público você tem que ficar para sempre? Porque o setor público é feito de gente que não quer trabalhar na iniciativa privada, na verdade. Mas não tá certo. Exatamente. Deveria O cara ser... entra no setor público pensando, nunca mais vou ser demitido. Então. Aí vem a Marina Helena querendo demitir É onde o você pessoal. vai, onde vem vai entrar a briga de sindicato, vai entrar a briga Mas, de gente, servidor. olha só, tem muita gente boa. Eu lembro do seguinte, teve uma paralisação aqui da CPTM, tá? E os números me espantaram. Assim, menos de 10 decidiram que ia ter greve contra a vontade de milhares de funcionários. E deixaram milhões de pessoas na mão. Que absurdo é esse? Que poder tem esse? Num punhadinho de gente? E as linhas que funcionaram eram privadas. Cara, eu não consigo acreditar que os nossos professores não queiram ensinar. Eu acredito que a maior parte dos professores queiram ensinar. Agora, eles são atrapalhados por aqueles que não querem. E esses são os barulhentos. E esses são os sindicalistas. E esses são aqueles que não queriam reabrir as escolas. E esses são aqueles... Então, a gente precisa mudar. Agora, se você começa a mudar o incentivo, e aí os pais começam a escolher aqueles que são melhores, e os melhores começam a ser melhor remunerados, e você traz uma nova, entendeu? Uma nova dinâmica. A gente precisa mudar a dinâmica. O que você acha, até pra gente pular assim da educação, o que você acha das escolas cívico-militares? Eu vejo que os resultados são melhores, mas tem um custo maior também. Mas os resultados são melhores. E tem uma vantagem nas escolas cívico-militares, do meu ponto de vista, que é o seguinte: ordem. Ordem, respeito ao professor. Entendeu? Pra mim, essa é a maior vantagem. Cara, não ter hoje, um grande problema que os pais estão enfrentando dentro de casa. Eu sei disso, porque várias histórias dessas, e eu rodei muito São Paulo. Assim, os pais hoje não têm mais como conseguir o respeito dos filhos. E dentro da escola, pior ainda. A gente precisa voltar a ter isso. Isso são valores, negão. E são muito importantes. E às vezes você leva o seu filho para uma escola que chega lá e ele perde isso. Ele volta te desrespeitando. Isso é um absurdo. Tem um documentário que eu amo, que é da Catherine, que é uma diretora de uma escola no Reino Unido. Ela é indiana, imagina. E ela tem a melhor escola pública, talvez uma do mundo, assim, porque é a que mais consegue passar nas melhores universidades lá, e só gente de baixa renda. Pessoas de todas as religiões, todo mundo com uma realidade super difícil, e estão ali. E qual é o principal ponto dela? É a diretora mais durona do pedaço. O documentário chama assim. Por quê? Ordem. Então, Ordem. Marina é a favor? Super. O que ela diz uma coisa que eu concordo. A pior coisa que você pode fazer para uma criança carente é ela vir com uma história triste porque que ela não fez o dever e você passar a mão na cabeça dela. Porque aquela é a única forma dela mudar a sua realidade. E eu acredito nisso, porque foi assim que eu mudei a minha. Foi estudando, entendeu? Foi aproveitando
essa oportunidade e agarrando ela com unhas e dentes. Foi isso que permitiu que eu mudasse a minha, foi assim que eu mudei meus irmãos, parte de mãe, etc. Por quê? Foi através disso, agarrar as oportunidades que você tem. Então, mas para isso, a criança precisa sentir a oportunidade. O que acontece lá? A criança entra e ela vê que o coleguinha foi estudar nas melhores universidades. Ela vê como é que está sendo aquilo ali, o que mudou na vida das pessoas. E aí eles passam a aceitar aquela ordem, porque eles veem qual que é a vantagem. O problema hoje é que a nossa criança fica lá até os 15 anos sem aprender nada. Qual a vantagem que tem? Eu também. Se o ensino não ensina nada, é melhor a criança estar fora da escola. Qual que é a vantagem? Aí a gente reclama que a criança saiu da escola, mas o que ela está aprendendo? De fato, entendeu? Agora então, querem pagar para ela ficar, né? Pois é, pagar para ficar, sem qualidade. Pagar pra ela ficar. Negão, é o populismo, cara. Aí você vai dar agora dinheiro pro cara ficar. O cara deveria querer ficar, porque ele consegue ver ali uma oportunidade de mudar a sua vida. Deixou, entendeu? Aí a gente resolve um problemão pagando. Não faz sentido. Não faz sentido. Escolhe infraestrutura, segurança. Queria falar sobre segurança. Saúde, segurança. Segurança. Boa. Aqui a gente tá na Avenida Paulista. E nos 6 primeiros meses deste ano, tipo, triplicou o número de assalto. Né? A gente tá, na verdade, nos 6 primeiros meses teve o recorde de boletim de ocorrência, assalto que a gente vê, o pessoal tem até os caras que são profissionais, eles assaltam você de bicicleta, você tá com o celular assim andando normal, o cara vem de bicicleta, rouba você e tal, e ele já passa o celular pra uma outra pessoa que tá na contramão e vai todo mundo ali trabalhar pra, enfim, roubar um monte de gente sem ser pego. E é basicamente isso que tá acontecendo na cidade de São Paulo, tá? Quando a gente olha para São Paulo, você falou assim que você lembra da São Paulo da terra das oportunidades, e a gente lembra também de uma São Paulo que você podia violência sempre existiu, mas era uma coisa mais local ali, uma coisa não generalizada como atualmente. Hoje. Qual que é a sua proposta hoje para melhorar a segurança de São Paulo? Fundamental. Meu vice é um coronel da PM, um cara fantástico, além de tudo um ser humano inacreditável, que foi um dos idealizadores do Copom, daquela central de controle da Polícia Militar, que mudou tudo, porque você começou a receber as denúncias, né, e reagir. Então, é um cara que entende disso, também da tecnologia. Qual que é a nossa proposta? Primeiro, triplicar o orçamento. A gente hoje gasta 1%, um de cada R$100 com segurança. É ridículo. A gente precisa triplicar e não falta lugar para tirar para isso. Era porque minha é prioridade. pergunta, onde você vai espremer? Não falta, negão, não falta. Olha, eu vou te falar, o que tem de contratos estranho que ela vai fazer aí, ó. De assistência social, que tem de contrato estranho, de cultura, que tem de contrato estranho em tudo. Porque se eu souber que você me veio com taxa, eu te chamo de Marina Taxa. De forma alguma. A ideia é reduzir imposto até o final do mandato, sem dúvida. E tem espaço para isso. Aumentar imposto jamais. Pelo amor de Deus, é o contrário do Taxade aqui. A gente tá do outro lado. Time Paulo Guedes, que enfrentou uma pandemia daquela e conseguiu sair no mundo menor dívida, melhores resultados fiscais, maior crescimento, menor inflação. A gente não quer extorquir mais ninguém, não. Pagamos tributo demais, tem mais do que suficiente. Então, nesse caso, a gente triplicar, dobrar o efetivo da guarda, porque a guarda civil hoje é muito pequena para a nossa população. Então, pelo menos nós precisamos dobrar. A Guarda Civil hoje já está atendendo a população ou ela só está cuidando de estátua e coisa pública? Então, hoje ela já pode, ela já é armada, só que 1 em cada 3 guardas estão em serviço administrativo, ela é, entre negão. aspas, PM. Tem dúvidas, tem uma PEC agora que pode ser votada, mas tem um entendimento do STF de que ela pode sim. Ela pode pegar em flagrante, pode fazer outras coisas. Então, a guarda ela já tem um papel. E a gente pode também adotar uma lei aqui no município prevendo outras coisas que a guarda pode fazer. E eu vejo inúmeras, tá? Mas o primeiro ponto é esse, a gente precisa de mais homens. Segundo, 1 em cada 3 estão em serviço administrativo. Eu não quero o guarda civil metropolitano dentro do escritório. Eu quero ele na rua, fazendo ronda na hora que o pai vai levar e buscar o filho na escola. Eu quero ele nos pontos de ônibus, na hora que as pessoas vão para o trabalho e está de noite ainda, e elas são assaltadas. Então, a gente consegue sim fazer isso com mais... Outra coisa, inteligência. Hoje estamos na era da inteligência artificial. Mas, gente, inteligência artificial não é burrice natural. A gente tá aí cheio de câmeras pela cidade, desde o Dória, que levam nada a lugar nenhum. Tanto que você vai na Cracolândia, a cada câmera da prefeitura, em cima tem uma do Estado. Por quê? Porque eles não têm acesso às imagens da prefeitura. Pasmem!
Aliás, eles instalaram Caraca, as câmeras sério antes de isso? botar a fiação. Como não tem imagem, roubaram as câmeras. Roubaram as câmeras. Assim, negão, fazer merda com o nosso dinheiro é muito fácil. E é o que mais fazem, entendeu? Então não, gente, tem que interligar tudo. A verdade é que até o Haddad, a Guarda Civil era bastante interligada com a Polícia Militar e os sistemas todos eram bastante ligados também. Tem que estar lá, ligado no Copom. Outra coisa, hoje você tem reconhecimento facial, você consegue ver se a pessoa está no semiaberto descumprindo os horários, tudo, ou se ela é procurada pela polícia. Só que o que adianta se você não está conectada com a base da Polícia Civil ou do presídio? Nada. Nada. Você tá falando então de usar a inteligência artificial com as câmeras de monitoramento para poder identificar as pessoas daquela região. E você consegue sim ter uma polícia preventiva de fato, porque você consegue ver as coisas antes, você consegue chegar, né? Vai ser muito maior a solução dos crimes, que hoje em dia é ridículo no Brasil. Mas para isso a gente precisa, gente, de novo, tá interligado. Então por que o meu vice é coronel? Porque a gente precisa fazer com que a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Polícia Civil esteja todo mundo andando junto, entendeu? E que todo o nosso aparato de câmeras pela cidade, drones e tudo, esteja acoplado, de fato, para a gente resolver o problema da população. Mas sabe o que como acontece, hoje. Marina? Você está falando, por exemplo, muito de pente fino, de gestão. São coisas importantes, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, o delegado Palumbo já falou que a única coisa que funciona na Polícia de São Paulo é o esquema dos pátios dos guinchos. Que você prende o cara na Zona Norte, leva o carro dele para outra cidade, e aí o carro dele fica lá num pátio, que é para ele pegar e pagar mais diárias, para ele gastar mais com o transporte do guincho e etc. Então, normalmente, o que pega para muitos trabalhadores é que a polícia vai dar um jeito de pegar ele, entendeu? O trabalhador, que às vezes está com documento atrasado, etc. Esse carro, a polícia vai lá e dá um jeito de prender o carro do cara. Não, mas isso é um absurdo, né, Mas Júnior? pra isso a polícia tá funcionando. E hoje a gente Júnior, está falando de PM. não. Se você entrasse como colocando a Guarda Civil Metropolitana também para fazer esse trabalho, Não, mas vamos lá. isso que ele quer dizer. Tipo, aumentaria esse efetivo contra a pessoa errada. Não, mas a gente não quer isso. A gente quer o empreendedorismo. Quem tá trabalhando querendo sustento, não é esse o foco. O foco é criminoso. Não, E vamos lá, eu concordo. vejo que o estado de São Paulo mudou o foco. Bem ou mal, a gente está fazendo um enfrentamento do crime organizado na cidade, sim. Na cidade e no estado. Tanto que a gente tem os números. Mais de 300 toneladas de drogas apreendidas, mais de 1,5 bilhão de prejuízo ao PCC. Isso melhorou, isso é verdade. E outra coisa, você viu agora? É porque tem esse papo de que o bandido é vítima da sociedade. Balela. Talvez o setor que mais movimenta grana nesse país é o crime organizado. Tanto que tá lá, prédio de luxo no Tatuapé, em que eles apreenderam munição. Sabe, gente? Pelo amor de Deus, não vamos ser otário aqui, não. Então, é esse que é Os o casos foco. do PCC, né? É lógico. O foco tem que ser tubarão, cara. Quem é que ganha com o tráfico desses celulares que são exportados lá para a África? Quem é? Entendeu? Quais que são as lojas que fazem o desmanche? Para onde isso está passando? E hoje Você interligaria a Guarda Civil para poder ir atrás disso também? Com certeza. A inteligência tem que estar junta, gente. Não faz sentido ter um investimento da prefeitura que não conversa com o resto. Outra coisa, o cara que está dentro da cidade, ele vê o crime acontecer. Quem é que pode fechar um estabelecimento? Como você falou, às vezes um ferro velho, às vezes um negócio em que tem uma coisa estranha acontecendo. É a prefeitura. A prefeitura faz? Não faz. Então, precisa fazer. Então, quem é que faz receptação? Sabe? Onde que tá acontecendo? Tem que pegar o peixe grande. E eu vejo que é isso. Ainda falando em cima da segurança Olha pública. Goiás, olha o que reduziu lá. Eu fui lá em Goiás e realmente lá eu perguntei pro pessoal, o pessoal anda com o celular na rua tranquilo, e é uma cidade muito segura, quase não tem homicídio, roubo é muito raro. Aqui no interior tem cidades assim. Tem várias cidades assim, em que você vai e que teve uma redução até de 80% de roubo e furto. Por quê? Porque está usando a inteligência artificial, porque aumentou o efetivo, porque investiu na polícia municipal, porque tem uma integração importante. Então, é fazer um bom trabalho, uma boa gestão. O que adianta você ter um monte de câmera pela cidade se as imagens estão indo para onde? Para o céu? Para... O que acontece? Entendeu? Ainda em cima da segurança pública, a gente tem o problema da Cracolândia, que antigamente era só aqui na Luz.
Era a Cracolândia. Hoje, 72 São Paulo pontos. virou uma Cracolândia gigante. Perfeito. Você tem vários pontos, inclusive na periferia, que era uma coisa que não tinha Sim. na periferia. Eu sei que você não vai dar aqui uma solução milagrosa Claro. e tal, porque já tivemos outros que tentaram fazer Sim. isso. Mas eu quero entender qual é o seu plano Claro. para esse problema, porque não só está aumentando o número de usuários, como a gente tem um grande problema aqui também de você ter, às vezes, políticos que Se são, entre beneficiam aspas, disso. defensores. Claro. Você tem, hoje, pessoas do judiciário. Então, como que se combate isso? Então, negão, primeiro ponto, não aumentar, tá? Isso me preocupa muito. Segundo o cadastro único, hoje existem 80 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Eram 5, hoje são 80. Qual é a chance desses 80 mil virarem usuários de droga? Altíssima. Gente, morar na rua não é dignidade de ninguém. Então, a chance, o meu maior medo é que a gente multiplique, entendeu? Que já é o que está acontecendo. Então, hoje você tem 72 cracolândias pela cidade. E aí eles estimam que tem um pouco mais de 1.000 usuários. Eu acho que é muito mais do que isso. Só que a gente tem 80 mil moradores de rua, cara. Pode ficar realmente um inferno isso aqui, né? E aí, a pessoa que passou pela dependência, depois é muito mais difícil você tirar. Sim. Então, primeiro ponto. Quem já é usuário? Vamos falar disso. Primeiro, tráfico na cidade não pode acontecer. Eu fui chamado pelos moradores do Bom Retiro. Fui lá, Ponte Cruzeiro do Sul. Gente, a passagem de pedestre tá fechada. É. E rolando tráfico lá. Na nossa cara? Sério mesmo? O Bom Retiro praticamente acabou depois da pandemia. Meu Deus! O Bom Retiro, Cruzeiro do Sul é um dos lugares mais tristes de passar hoje, é o Bom Retiro. Cambuci, a mesma coisa, entendeu? Então, o que tá acontecendo? E não é só, tem uma Cracolândia em Pinheiros, Alto de Pinheiros, tá em tudo, entendeu? Então, qual que é o ponto? Primeiro, a gente tem que ter tolerância zero com o tráfico. Esse é o primeiro ponto. Então, isso aí tem tudo a ver com segurança. Sobre o usuário. Segundo o secretário Derrite, na última entrevista que eu vi, ele falou que 6 em cada 10 são pessoas com passagem ou procuradas pela polícia. De novo, segurança, meu amigo. Cana. Entendeu? Segundo lugar, 6 em cada 10 estão lá há mais de 5 anos. Essas pessoas não respondem mais por si. Essas pessoas precisam de internação compulsória. Hoje, isso já é previsto em lei. E é aí onde entra a briga. Como que Marina vai entrar nessa briga? Cara, ajudando a comunidade médica, protegendo, dando advogado, trazendo os médicos para fazerem aquilo, concursando mais médicos. Outra coisa, as clínicas hoje são um terror. Se tiver, não tem clínica para todo mundo, não tem um atendimento para todo mundo que precisa. A gente precisa investir nisso, para essas pessoas, de fato, saírem dessa condição. Então, isso é fundamental. Você não pensa em fazer uma parceria com as igrejas evangélicas? Porque, do meu ponto de vista, de quem ficou 23 anos Faz uma mexendo diferença. com sucata, eles são os únicos que conseguem efetivamente tirar alguém do vício. Então, Porque as a outras gente- clínicas tiram, mas aí entra naquela coisa do cara não conseguir um emprego, não conseguir uma ocupação. Então, eu vi muita gente voltar por causa Então, disso. Esse é o terceiro ponto. Pegar essas pessoas e levar de volta para o mercado de trabalho. E que, aliás, quem ainda não é usuário é o passo fundamental. A gente precisa acolher, sim, tirar essas pessoas das ruas, acolher e capacitar. E aí, negão, o Zema, o principal programa do governo dele é um programa de capacitação. E é o estado que mais capacitou pessoas no Brasil. 150 mil pessoas. Foi feito. Então, a gente sabe como fazer. Como é que você faz? Parceria com a iniciativa privada. Como assim? A prefeitura vai, dá o transporte, dá a alimentação, dá o local, faz a parceria. Quem vai treinar é o setor privado. E o cara dali vai sair dali para ser um pedreiro, ele vai sair dali para ser um O cabeleireiro. cara que sai da clínica, vai sair- você tá falando. Porque se o cara é tentaram o usuário. Mas tem as outras pessoas que estão na rua, mas não estão na dependência ainda, Ah, que essa é a massa grande que a gente... que essa é a massa Hoje, grande. esses dias eu falei sobre isso, que é o pessoal que normalmente fica nos albergues. Ou seja, ele não tá no ponto de usuário, já Isso. que no albergue você tem que respeitar regras. Mais o ou albergue menos, tem né? regras. Porque o que eles encontraram? Tá hoje no jornal. Encontraram granadas no albergue da prefeitura. Sério. Granadas. Sei lá o que esses albergues estão falando. Quando eu falo passar o pente fino, negão, pra mim é isso. O que essas organizações sociais Então, estão mas fazendo? esse cara- Como é esse que a cara gente passa o dia de atendia cara pra 5 mil cima. moradores de rua e agora tem 80 mil? Multiplicou por quê? O que está sendo feito com essa grana? Virou um Muita negócio? grana. Eu diria Virou. isso. Em São Paulo virou. Virou. Virou um Hoje negócio, virou. existe um negócio da assistência social na cidade. Eu falo Dessas que o traficante é o que organizações. ganha menos.
É entendeu? triste. O pessoal da assistência ganha mais. Mas você Cara, acredita, com seu olhar de gestora e também especialista em políticas Vamos ver, públicas... passa o pente fino, põe gente lá. Mas você acredita que, por exemplo, de onde estão vindo... Vamos supor, pega, por exemplo, por que a pessoa parar na rua? Muita gente fala assim, não, porque tem muito imigrante, sei lá, você tem venezuelano, mas isso deve ser uma porcentagem bem pequena. Claro. A maioria deve vir de algum lar que a pessoa Teve um problema. teve algum problema, ou de repente a pessoa foi o problema naquele lugar. Eu vou te explicar. A nossa economia encolheu 16% nos últimos 10 anos. Gente, isso é uma hecatombe. Isso é muito pior que uma guerra. Entendeu? Muito pior do que foi a pandemia. É uma coisa sem... Assim, é muito forte. Essas pessoas perderam o emprego. São Paulo deixou de ser a terra da oportunidade. O melhor programa social é o emprego. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas. A gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. A gente precisa trazer o setor privado. Outra coisa, eu vou em todos os lugares e as pessoas falam com comerciante, com todo mundo, né? Qual que é a maior dor hoje? Pior do que imposto, pior do que tudo, pior do que segurança, encontrar mão de obra. Puxa vida, se você tem um monte de gente que precisa de trabalho, um monte de gente procurando, gente, tá ali, entendeu? Vai ter que ser ajudar essas pessoas a se encontrarem, a treinar. Então, a prefeitura pode fazer isso. Ela tem ali uma massa de pessoas que estão cadastradas, que vão ter acesso a alimentação, a condições dignas, a ir atrás do sonho da casa própria e tudo isso, desde que sejam reinseridas no mercado de trabalho. Eu acho esse um desafio maior do que a Cracolândia, sabia? Também acho, mas é o principal. Eu acho um desafio maior. Ele é maior, mas ele é o mais importante, porque senão teremos 80 mil pessoas na Cracolândia. Eu vejo a galera sair do albergue, sentar na calçada em frente ao albergue e passar o dia inteiro ali. É isso. O cara passa o dia inteiro ali, ele levanta pra ir pegar almoço em algum lugar que tá dando, ele volta e fica ali de cara pra cima. E por isso que eu falo que esse é o maior desafio, porque esse cara não é usuário. Negão, mas eu recebi uma denúncia de que as marmitas entregues na Cracolândia tem marmita de R$75. Paga pela prefeitura. Não consigo, porque não tem transparência. A gente está acessando a lei de acesso à informação para perguntar. Pô, meu amigo, aí não dá, né? Não dá, negão, não dá. Saiu um negócio lá de que a prefeitura não utilizou um dinheiro do governo federal para a construção de moradia para as pessoas, que dava 45 mil por ano. Quem tem 45 mil por ano para pagar num apartamento de aluguel? Quem? Gente, não dá, cara. A gente tá numa cidade muito louca. Quem trabalha, rala, tá sustentando um negócio absurdo, entendeu? Nós não podemos permitir isso. Por isso que eu falo, vamos passar um pente fino. Outra coisa, qual que é a meta da prefeitura hoje de assistência social? Atender 1.900.000 pessoas. Sério mesmo? Que a gente quer que 2 em cada 10 paulistanos vivam de esmola? E de assistência? Eu quero reduzir. A meta da prefeitura não é atender, é reduzir, cara. Vamos reduzir isso, entendeu? Pensamento doido, né? É um pensamento... A meta de atender, você vai ter que procurar. Pô, a meta tem que ser tirar as pessoas. As pessoas elas não precisam. Entendeu? A gente está aumentando pra cada vez mais as verbas. A gente está premiando as organizações que se multiplicam. Quanto mais morador de rua, quanto mais dependente, melhor. Faz sentido isso? Tem que ser o contrário. Quanto menos. Entendeu? Você tem que trazer o negócio assim, olha, cada um que você tirar da rua, você vai ser remunerado. Não cada um que você trouxer pra rua. Ainda em cima da segurança, a gente tem hoje alguns pontos da cidade que estão praticamente no breu. Tem lugar aqui que... Aqui na região onde a gente tá, aqui na região da Paulista, tá tudo aceso. Mas dependendo do lugar onde você desce aqui, tudo você desceu apagado. 4, 5 ruas, tá tudo apagado. Perfeito. Entra também no... Zeladoria. Por isso que eu falo, no... é o pente fino do contrato. E aí, transparência radical. Todo mundo vai ter o seu aplicativo. E você vai passar e vai dizer, olha aqui, ó, sem luz. E aí, aquela prefeitura tá no osso, porque tá sendo pago. A cidade tá iluminada. O contrato é caríssimo. Se não tá, tem algum problema aí. Então, você tem que dar E outra coisa, o cidadão, na hora... buraco aqui. Quanto tempo vai ser fechado? Já vai direto para a empresa. A empresa tem que dizer, olha aqui, em tantas horas vai ser solucionado, vai estar arrumado. Se não tiver... O cara vai lá e diz, não teve não, rua. É o que o prefeito precisa... Agora, o que acontece? A gente entra prefeito e sai prefeito, ninguém quer arrumar conversa, não quer arrumar problema com ninguém, entendeu? Então, como é o nosso dinheiro, não é o deles, que tá na reta... Essas empresas ajudam os políticos?
Essas Com empresas certeza. que têm esses contratos. Você tem alguma dúvida? Porque isso faz muito sentido e não ter essa, Negão, essa ninguém boa nasceu vontade ontem, de... cara. É. Ninguém nasceu ontem. Ninguém nasceu ontem, cara. É muita grana pra não funcionar. É muita grana pra não funcionar. É por isso que eu falo, qual que é a nossa diferença? Minha diferença é não ter rabo preso com ninguém, cara. Que foi o que o Zema aconteceu. O Zema pegou um estado quebrado no primeiro mandato. Tinha 2% nas pesquisas, tinha 6% acima dele. Ninguém acreditava que ele ia ganhar. Foi lá e ganhou. O que ele fez? Botou uma equipe técnica. Foi reeleito no primeiro turno. Não é eu que estou falando que ele fez ou não no mandato. É a população, entendeu? Com o apoio da oposição. Por quê? Porque antes, no governo do Pimentel, lá do PT, que quebrou o Estado, teve prefeito que se suicidou. Porque não recebeu o dinheiro do Estado, não conseguiu pagar fornecedor, não conseguiu pagar funcionário. Cara, você pensou num prefeito que tira a sua vida? Isso aconteceu em Guarulhos, que eu sou de Guarulhos, né? Em Guarulhos, os funcionários públicos, eles ficavam tendo que levar copo plástico porque não tinha, eles não tinham papel higiênico, eles ficavam sem receber. O funcionário público lá da prefeitura ficou muito tempo assim, sabe? Até rolou aqueles memes do Rio de Janeiro, rolou a mesma coisa lá, que o pessoal mandava mensagem pro Itaú, pô, Itaú, perdoa aí os juros que eu tô pagando, eu não recebi o salário esse mês. Aí o Itaú respondia assim, não, mas você fez um acordo de empréstimo com a gente e tal, os juros é o mesmo de sempre, que tá combinado. Não, mas eu também tava combinado de eu receber e não recebi. Foi a mesma coisa que aconteceu lá. É a mesma coisa. Então, mas o meu ponto é esse. Essa era a situação. E bem ou mal, ele colocou as contas em dia. Então, e até a oposição trabalhou para ele ser reeleito porque não queria aquele pesadelo que eles já tinham vivido. Então, gente, boa política e boa gestão tem os dividendos. Mas você acredita mesmo que você vai transcender os interesses dos partidos políticos? Cara, Dá o pra Zema contar com os fez. dois lados. E outra coisa, os nossos prefeitos. É que nós temos poucos prefeitos. Porque o Novo teve uma decisão horrorosa de só lançar candidatos a vereadores e prefeitos em menos de 50 cidades. Até em Minas Gerais, que a gente tinha o governador, a gente lançou em menos de 10. Agora não, vão ser 60 cidades, tudo diferente. Teve muita gente que foi eleita pelo Novo por outros partidos porque decidiu não lançar candidato. Mas o nosso prefeito eleito pelo Novo tem 93% de aprovação. E ele foi eleito, tinha 3 vereadores lá. E como é que ele fez? Mostrando que é boa gestão da Mas a lucro. gente tá falando de São Paulo, né? Qual que foi a cidade? Joinville. Joinville. Em Joinville rola o que rola aqui em São Paulo, onde os vereadores têm uma espécie de feudo. Então, o meu ponto é... Isso pra mim é uma das coisas mais absurdas Cara, aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade riquíssima. A prefeitura, de novo, 2,5 vezes a média das outras capitais. Gente, tá nadando em dinheiro aqui. Quando você nada em dinheiro, uma prefeitura, você não precisa fazer pacto com o demônio. Desculpa, entendeu? Você fica refém de uma Câmara ou de uma Assembleia quando você não tem dinheiro para nada. Você depende da Câmara e da Assembleia para tudo. Mas uma vez que você não tem falta de recursos, você consegue fazer um bom trabalho administrativo. Por quê? Porque você que escolhe as empresas, você que escolhe os servidores, você pode... Sabe? Você consegue administrar a cidade. E quando um vereador chegar em você e disser assim, Marina, eu preciso que você coloque o Júnior como subprefeito de tal lugar. Não, e aí você fala assim, quem é o Júnior? Não, mas por que eu vou colocar o Júnior? O prefeito, ele tem total autonomia. Se fosse assim, a gente elegeria o subprefeito. Se não é um cargo eletivo, a gente coloca a gente honesta e competente. Foi o que a gente fez nas estatais. E na hora que esse vereador falar, eu não vou te apoiar. Mas estatal tem que ter cabide, tem que ter indicação. A gente falou não, e fez, e aconteceu. Não, mas, Então... lá era diferente, porque no governo federal você tinha um aval pra isso. Eu tô falando que aqui na cidade... A guerra de partidos tá acontecendo. E as pessoas não querem perder espaço. Gente, por o que tá acontecendo com eu vou te explicar o que tá acontecendo porque com o Bolsonaro é isso. Porque para ser reeleito aqui, o prefeito tem que fazer uma coligação zona com todo mundo. Ele vendeu a alma. Vocês têm alguma dúvida? Aí ele que tá já preso. tá tudo acordado? Ele tá completamente preso. Por quê? Porque ele tá na mão de todo mundo. Porque ele é um nada. Como ele é um nada, ele tem que estar na mão de todo mundo para conseguir se reeleger. Entendeu? Esse é o ponto. A mesma coisa vale pro outro lado. O Boulos do outro lado é a mesma coisa. Tá lá, né, junto com o PT, junto com todos ali, e ele já tá fazendo um monte de acordo. Tenho certeza que ele também vai entrar e vai lotear tudo. Aliás, nem precisa tanto, porque a maior parte, grande parte das secretarias do Nunes tá com a esquerda mesmo, grande parte das subprefeituras. Então, gente, enquanto a gente continuar com essa turma do sistema, cheio de rabo preso com todo mundo, cheio de dívida pra lá e pra cá, não tem como mudar, porque... Eu falei isso, eu não quero. A gente tomou uma decisão. Não que outros partidos não tenham nos procurados. Todos procuraram, tirando a esquerda, porque a gente não faz coligação, é até proibido pelo nosso estatuto. Mas qual que é a vantagem que a gente tem de entrar lá e não poder fazer nada?
Nada. Eu não quero entrar numa prefeitura para enxugar gelo, entendeu, Júnior? Eu quero entrar para poder fazer, de fato, Mas a ideia é se serviço você bom vai pra conseguir população. fazer sem o apoio dessa galera. Porque essa galera, eles vão travar uma guerra contra O você. que ele quer dizer é o seguinte: o que o prefeito pode fazer que não dependa do voto de vereador? Tudo, gente. A administração prestar um bom serviço de... O que o legislativo pode fazer? Fiscalizar, Uhum. que não está fazendo. Aprovar lei. O serviço da saúde, o serviço de tudo é prestado por quem? Pela prefeitura e pelo Então você tem que dar executivo. uma consultoria pro Holiday, porque o Holiday veio aqui semana passada e ele é vereador de São Paulo. Quando ele tava aqui, ele falou pra mim que, na verdade, ele não consegue fazer muita coisa, não. E ele é só o vereador. Não, mas porque ele é vereador. Vereador, realmente, o papel do vereador é fiscalizar, fazer lei, e é isso, entendeu? Quem tem a caneta na mão para prover os serviços de fato é o executivo. É o Eu executivo. posso dizer assim de maneira grosseira, então, que o prefeito não faz porque não quer e ele fica refém porque ele tá tentando se reeleger? Total. Ou seja, ele tá tentando, por exemplo, tem um vereador que é muito famoso na Zona Sul, tem um vereador que é muito famoso na Zona Leste, ele acaba fazendo os desejos desses dois Porque ele vereadores quer o para cabo ter eleitoral. voto. Isso, E a população... para ter esse... E a população vende seu voto por qualquer coisa. Entendeu? Porque essa é a realidade também. Tá recebendo um serviço péssimo e topa votar porque o vereador é de lá, conta qualquer historinha ou consegue trazer... Gente, eu trouxe aqui uma UBS pra cá, mas, entendeu? Com direito à faixa. A faixa é A faixa terrível. tá lá, mas no final das A contas, faixa é as filas terrível. continuam. Cara, qualquer um que depende do sistema de saúde aqui sabe. Você demora, às vezes, 6 meses pra conseguir marcar uma consulta quando não te ligam no dia anterior desmarcando, que é muito comum. Porque vai alguém lá e passa na frente. A gente não tem nenhuma transparência das filas dessa cidade. É uma loucura isso. É inaceitável. Negão, tem 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom vaginal. Você sabe o que é isso? Isso é aquele exame mais básico do básico, do básico, do básico, do básico, que tem que ser feito todo ano, porque ele detecta inúmeras doenças que são completamente preveníveis. Mas aqui na cidade ainda tem gente que morre de câncer no colo do útero, porque um exame simples e uma consulta simples não é feita. Em cima da saúde, já que você puxou esse assunto, o que você hoje olha e fala assim, negão, isso aqui tá muito errado, eu já vou mexer logo de cara nisso aqui? Cara, filas. A gente vai fazer um corujão permanente. A gente vai fazer parcerias. As pessoas não vai ter mais fila de especialidades e de exame. Ainda mais esses exames mais simples. Não faz nenhum sentido. Outra coisa, a prefeitura já tem lá os equipamentos. Por que não usa à noite? Por que não usa final de semana? Tem um monte de gente que rala, que toparia fazer o exame à noite ou um outro horário, porque, né, não tá no trampo, até facilita a vida. Então, se a gente faz isso, outra coisa, demora tanto o exame que a pessoa não vai fazer. Ou então, chega lá e não vai buscar o resultado do exame, vai pra lata do lixo. Por isso, esse tipo de ineficiência, se você acaba com isso, você zera. 2 em cada 10 consultas, a pessoa não vai. Porque demora tanto que não vai. O que custa você ligar, como a gente faz no setor privado? Como é que é? A pessoa liga e diz, você vai vir ou não vai vir? Né? Então, com isso a gente consegue reduzir. Então, de novo, é gestão, entendeu? Só que Você hoje... vai fazer que nem com as escolas, você falou? Você vai Hoje, colocar boa também parte dos contratos são terceirizados, mas são um lixo. É por custo. Então, você chega lá e diz assim, vou fazer uma parceria com uma UBS, com uma OS qualquer. Quanto é que custa aí? Custa tanto. Mas você está atendendo? Qual é a fila? Qual que é a satisfação? Quais são os problemas que você resolveu? Custo. Entendeu? É ridículo. É porque o dinheiro Onde a gente se pergunta, cadê o vereador que deveria estar fiscalizando isso? Cadê o vereador? Cadê? que deveria Cadê tá o vereador fiscalizando isso? que deveria estar fiscalizando isso? É exatamente isso. Cara, pente fino nos contratos, transparência radical. Eu quero, assim, o cara vai na porta da UBS, ele vai ver qual que é o custo, quanto que custa aquele contrato, quanto que custa por atendimento, qual que deveria ser... Não deveria ter fila. Vai ter uma fila, qual que é a fila ali comparada com os outros? Por que ele não está sendo atendido? Ele vai poder olhar e dizer, isso aqui tá mentira, mandar uma foto e dizer que estão mentindo pra mim, não é isso aqui não. Tá aqui a fila, tá aqui o videozinho, amigo. E aí, rua, entendeu? O ponto é esse, a gente não pode mais tolerar ser feito de otário como a gente é nessa cidade. A mesma coisa na porta da escola, qual que é o custo por aluno, qual que é, professor tá indo ou não tá indo, o pai saber qual que é a nota do filho comparada com a média daquela classe, se ele foi ou não foi. Porque, cara, isso aí hoje em dia é fácil, a tecnologia é à nossa disposição, vamos usar. Como é que faz em relação aos médicos? Porque, assim, eu como um usuário de SUS, eu vejo que o grande problema é a falta de médico. Eu já cheguei a chegar no hospital
E a o mesmo troca? médico é o seu ginecologista, o cardiologista, o ortopedista e o clínico geral. Ele era literalmente um clínico geral. Olha só, mas Entendeu? tem uma planilha lá de custo que está sendo cumprida. Uhum. Onde está o cara? Deveria estar. Entendeu? Não faz sentido com tanto que a gente gasta. Não faz sentido, negão. É muita grana. Como o município é responsável pela prevenção e o Estado, né, pelas doenças mais graves e tal, o que é gasto hoje na parte da atenção básica, que é do município, é muito caro. Dá para ser um atendimento muito melhor. Ah, não é igual o de privado, não, porque o custo não compara, não é igual à escola. Mas pode ser muito melhor. Essas filas intermináveis não faz sentido com os valores que a gente tem hoje indo para a saúde. Você tem que refinar um pouco esse discurso, porque é muito fácil pregar na sua testa que você está tentando tirar dinheiro da saúde. Olha lá a Não. Marina, vilã, tentando tirar o dinheiro da De forma saúde. alguma. O dinheiro é mais do que suficiente para prestar um bom atendimento. O dinheiro já Esse tá é o lá, meu né? ponto. O dinheiro está lá. Tá Então, o sendo seu gasto. problema não é... Quando você fala em economia, você está falando muito mais do ponto de vista administrativo. Administrativo. Não se está fazendo um bom trabalho para o Não. dinheiro que se está ganhando. Não se está fazendo Porque um bom o pessoal trabalho de pro dinheiro. esquerda vende que o dinheiro é pouco. Não. A esquerda sempre diz que o dinheiro é pouco. É igual a educação, cara. Eu escutei essa balela a vida inteira. A gente gasta mais que os países da OCDE e tem uma educação de país africano com guerra civil. Para tudo. Chegou um ponto que tá custando mais caro do que a escola privada. Ainda vai ter que continuar escutando isso, sabe? Deu já, ninguém é mais trouxa. Alguém quer pagar mais imposto? Cada vez que o cara vende, está faltando dinheiro, é mais imposto que ele quer arrancar de você. Sim. A gente veio com o Uber. Ah, vamos proteger os Ubers. Todo mundo, não, meu amigo. Põe a mão no meu bolso, não. Quero não. Deixa o dinheiro aqui comigo. Ninguém quer. Tem um vídeo meu que viralizou, um vídeo do pão, que eu mostro o quanto que o empregador gasta e quanto que vai pro seu bolso no final. Ainda mais depois que você paga imposto. Sobra nada do pão. Tá lá o vídeo. Pega lá, tá lá cada coisa que vai. Pergunta pro cara se ele preferia ter esse dinheiro na mão dele. O que ele ia fazer? Ele ia pagar a escola, ia pagar o plano básico, ia fazer outras coisas, entendeu? A vida da população seria melhor. Com certeza. Júnior, quem mais paga imposto nesse país é o pobre. É. Concordo. Entendeu? E Não à toa assim, os memes do Haddad da semana passada viralizaram, né? Ninguém aguenta mais, cara. Chega. Então, esse papinho de que tá faltando dinheiro é o seu dinheiro que eles querem botar a mão. E pra onde tá indo o seu dinheiro? Conta pra gente uma coisa. A gente estava falando muito sobre eficiência, sobre dinheiro que tá por aí, tá circulando, não se sabe aonde. Então você tá literalmente dizendo que uma pessoa inteligente com essas informações e que sabe também o que fazer, ou seja, tem força de vontade, pensou, estudou, pode mudar Com certeza. a estrutura de São Paulo. Então todo mundo que não fez nada até agora é um bando de ou acomodado ou incompetente. Júnior, eu estou entrando na disputa porque eu não consigo ver ninguém honesto e competente o suficiente para fazer as mudanças que são necessárias. Senão eu não estaria nisso, cara. Não preciso. Eu podia estar na minha vida no setor privado, eu podia estar cuidando da minha família, eu podia estar com meu filho de 4 meses agora, eu tô aqui. Entendeu? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu não tenho o menor interesse... Assim, não faz sentido para mim financeiramente, não faz sentido para mim com o tempo que eu estaria com a minha família, é porque eu realmente acredito que do jeito que tá não dá mais. Você estava falando sobre ainda essa questão de eficiência. São Paulo deixou de ser a terra da oportunidade. E saiu uma pesquisa semana passada de que os jovens estão com depressão porque eles não têm mais fé no futuro. Meio que o jovem hoje, abaixo de 30 anos, ele acredita que ele não vai conseguir trabalhar se ele se formar, que ele não vai conseguir um bom salário para pagar, tipo, comprar um imóvel, ter um carro. E ele tá certo, existe uma infelizmente. discrepância muito grande do que ele vai receber e do que ele precisa ter para ele ter uma vida mais ou menos parecida, não estou falando melhor, mas Com mais do ou pai. menos parecida com o do pai. Então, os jovens, eles estão passando por esse processo mesmo, assim, de retração. Gente, a economia. A nossa economia colapsou na cidade. Então é óbvio que a sua vida tá pior do que a do seu pai. Sua perspectiva é pior. Entendeu? Porque a gente tá colapsando. Ao colapsar, as empresas estão indo embora. Essa que é a realidade. As empresas foram embora daqui. Entendeu? Então, que oportunidade essa pessoa vai ter? A gente tem que trazer isso de volta. A gente tá vendo na terra dos estacionamentos. Dos estacionamentos, Porque da as empresas assistência estão indo tudo social, embora. das OS, entendeu? Do crack, do Como crime trazer as organizado. empresas de volta? Cara, primeiro, facilitar a vida, desburocratizar e reduzir imposto.
Porque é imposto demais. Se a gente gasta 2,5 vezes o resto da cidade, é sinal que o nosso imposto é 2,5 vezes o resto das capitais do país. Então, faz a conta. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o Matarazzo e ele disse pra mim que era difícil levar empresas pra Zona Leste, pra cidade Tiradentes, por causa que muitos dos terrenos que estão lá, eles são invadidos. Perfeito, regularização fundiária. Então, da regularização fundiária. Mas o problema é que agora eu estou vendo as empresas irem embora do centro. Também. Entendeu? Tipo assim, na Avenida do Estado mesmo, a gente tá vendo muito isso. Empresas estão indo embora, estão dando lugar a novos prédios. E assim, as pessoas têm que trabalhar. Então, mas um dos pontos dessas empresas é falta de mão de obra. Porque a nossa escola não ensina nada, ensina muito menos do que as outras do Brasil. Isso é importante que a gente saiba. Não tem mão de obra e essas Mas que tipo de mão de obra não tem? Todo tipo de mão de obra. Não, mas que tipo? Tecnologia. Pô, pra gastronomia, cara. A gente é um polo gastronômico super importante. E não tem. Pergunta aí. Restaurante. Você não acha que isso é por causa que se investe muito na coisa de você ter um diploma de faculdade e pouco do ensino técnico? Total, ensino Porque técnico. Porque hoje um cara com ensino técnico, ele ganha mais do que o camarada que tem faculdade. Claro. Por quê? Porque a demanda é por essa. Paga-se aquilo que a sociedade demanda. Se aqui é um polo gastronômico, você vai pagar bem pra quem? Pra quem vai ser garçom, pro cozinheiro, entendeu? E tudo bem, porque é o que as pessoas querem consumir. Entendeu? Não adianta nada. Mas eu vejo que a cidade, ela não tá capacitando. Por isso, porque se você não ensina nem a ler e escrever... Gente, a coisa mais básica, a gente não ensina a ler e escrever e fazer conta simples. Entendeu? Como é que o cara vai ser qualquer coisa? Mas eu acho que ainda tá faltando mais vaga de emprego do que mão de obra. Pelo menos em alguns setores que a gente for analisar, não, porque as que só empresas regrediu. Estão indo embora. Porque Sim, as se as indústrias... A gente caiu porque as empresas foram embora. E as empresas foram embora por quê? Porque não tem segurança, porque a burocracia é muito grande. Vou te dar um exemplo. Lá em Tocantins, para você ter um alvará de construção, demora 1 dia digital. Aqui você tem que beijar a mão do subprefeito, vai demorar 2 anos. Como é que pode? São Paulo tá ficando pra trás, então. Total! Tá ficando pra trás. Ver empresa aí embora aqui em São Paulo é triste pra caramba. É triste, cara. Mas, gente, um alvará de construção demorar, às vezes, 2 anos. Outra coisa, a lei de liberdade econômica, agora que o Tarcísio aprovou, tá valendo pro município e o Bruno não vê nada. Mas a lei de liberdade econômica veio pra cá antes e foi inteira vetada. Que é o quê? Cara, negócio de baixo risco, não precisa ter alvará de nada. Vai fundo, meu amigo. Quer trabalhar? Tem a bênção. Se você descumprir alguma regra, a gente descobrir, a gente conversa. Ainda assim, tem uma coisa, que a primeira visita tem que ser educativa. Você não sai dando multa, entendeu? Mas para isso, a gente tem que arrumar, entendeu? E não é assim que é feito na cidade, infelizmente. Então, a gente precisa organizar. Essa é uma coisa que você não conseguiria fazer, porque você, nesse caso, dependeria de uma lei, né? Você dependeria do... A lei já está valendo para o Estado, é só a gente efetivar aqui. Ah, tá. Então já tá já pode abraçar, já. Tá faltando aqui efetivar mas aqui. É incrível mesmo. A gente aqui, eu mesmo pago um monte de imposto que eu não sei nem o que é. Hoje eu paguei um. Eu não sei nem Taxa o que de fiscalização de estabelecimento. Você está no banheiro da sua casa, trabalhando... E você tem que pagar uma porcaria de uma taxa que ninguém vai lá nunca. E é sempre não sei o quê. Aí do município é um, aí da União é outro. Aí, cara, enfim, você fica... E pra quê? Fica maluco. É isso, mas é caro. Aí o que acontece? O cara às vezes vai pro interior, né? Porque lá é menor, entendeu? Ou então, eu vi muitas vezes aí na própria entrevista do prefeito, ele reclamando que tem empresa que funciona aqui, mas que tem a sede em outro lugar. Por quê? Porque lá o imposto é menor, meu amigo, entendeu? A gente tem um outro problema aqui em São Paulo. Isso é ruim, porque os empregos às vezes vão ser gerados lá, né? Que tá tirando... A gente tem um outro problema que tá tirando também... Tá rolando, na minha opinião, um êxodo, assim, que é o pessoal tá saindo do centro, das periferias, para vir... Que é onde é muito mais barato você viver, para vir morar no centro, na minha opinião, e o que tá afastando não só no quesito de segurança pública, porque o assalto demorou para chegar na periferia, mas chegou, entendeu? Agora é muito fácil você ser assaltado na periferia, mas é o problema do baile funk. Perfeito. Como que se resolve o problema do baile funk? Na sua opinião. Eu não quero falar a minha, que é pra você não pegar o embalo da minha, mas a guarda tem que ter poder de acabar com isso. Hoje não tem multa. Sabe o que acontece hoje? Se você reclamar, primeiro, você liga pro fiscal do PSIL. 20 na cidade inteira, que funciona em horário comercial. 20?
20. Para uma cidade que Uma nem São cidade Paulo. que nem São Paulo. E que funciona em horário comercial. Então não vai estar ligado à funcionando. Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, não existe. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem, liga para a Polícia Militar. Uhum. Um terço dos chamados que vão lá pro Copom da Polícia Militar é perturbação da ordem. Baile funk, música alta. Já pensou? Agora, que PM tem que resolver isso? Aí o PM vai lá. O que ele pode fazer? Nada. Por favor, abaixa a música. Ele tem competência pra nada. Olha que loucura, gente. Ou seja, o que a gente tem que fazer é o quê? Instituir multa. Multa alta, meu amigo. Vai lá, multou. Não aconteceu, fecha. Ponto. Você tem que dar... E quando não for um estabelecimento? For um Quando carro? não for um lugar fechado, se for na rua. Tira o carro, apreende. Por isso que isso aí, pra mim, tem que estar ligado às forças de segurança. Entendeu? Que é o quê? Você pode dar autorização pra PM, pra Guarda Civil Metropolitana, multar e apreender. Não pode. Não pode. Passou de certo horário, é O contra a certo lei. não seria, tipo, você ter esse serviço ser da Guarda Metropolitana? Total. Com fiscal e mais a guarda? Fiscal e a guarda. E a guarda pode fazer o papel de fiscal. Porque é o que a gente vê, por exemplo, aqui na 25 de março. O camarada tá trabalhando, vendendo, e de repente ele é tratado como se ele fosse o ladrão. O ladrão, que não tem que ser, que eu já Entendeu? escutei isso várias vezes. Esse cara tá trabalhando, ele não é isso. Aliás, pela lei de liberdade econômica, ele tem algumas coisas que ele pode se cadastrar. E aí ele passa a ter que cumprir certas coisas. Por exemplo, tá sujeito a uma fiscalização para que o alimento esteja sendo bem vendido. Ele pode estar em determinados locais, então a gente Não pode organiza. vender coisa pirata. Pirata. Mas até aí ainda vai. Mas esse Tudo bem. cara, eu vejo uma macheza muito grande com esse cara. Não pode, gente. E é um vejo crime. ser uma Não, flor com não. relação- Mas aí é entendeu? por quê? Mas aí é porque, gente, isso o exemplo vem de cima. Isso é qualquer prioridade, entendeu? A gente precisa restabelecer. Por que eu trouxe o coronel? Porque é um cara do bem, preocupado com tudo isso. Ele estava no gabinete da Cris, participa de todos os consegues dessa cidade, foi em vários consegues dessa cidade, todo mundo. Então, assim, ele sabe qual é a dor, quais que são os grandes problemas. E o maior problema que tem hoje é exatamente esse que você falou. É a questão da perturbação da ordem. Agora, ali sim, tem que ir lá e fechar, porque, pô, tem criança que tem que ir pra escola, tem idoso que tá com problema, tem as pessoas que têm que trabalhar cedo, você não pode estar suscetível Não, e a agora isso. você perdeu o direito de ir e vir, porque você não consegue mais nem sair de casa. Então, Eu Isso é acho que o que ajudaria, não só em cima da fiscalização, porque assim, você vai fazer a fiscalização numa rua, num dia ela vai acontecer em outra. Entendeu? Mas você porque tem dificilmente câmeras, vai você ser consegue no começo do rolê. primeiro, você tem câmeras, você tem drone. Uhum. Cara, achar é fácil. É, Você não, tem reclamação da achar pessoa. é fácil porque o assim, problema é o que não que acontece você... escondido. É Total. uma coisa que não acontece escondida. Cara, achar é fácil. As Entendeu? pessoas vão denunciar. Vai chegar. O problema é o quê? Não tem poder de resolutivo. Por que você não... Agora é uma ideia minha. Eu acho que o certo era o prefeito criar... Da mesma forma que você quer trazer empresas para São Paulo com alguns incentivos, por que não se cria incentivos para fazer casas noturnas? Perfeito. Porque lugar antigamente... espaçado Hoje pra não quê? existem mais... Não, hoje mas praticamente concordo não com existem você. mais casas Tem noturnas. um lugar específico para isso. Né? Você tem com bares tratamento noturnos hoje. acústico. hoje- É tudo para isso. Isso. Não, tudo bem. Estabelecimentos para isso. Mas sabe o que acontece? Mas tinha que Negão? rolar um incentivo da prefeitura para isso. Entendeu? O que eu vejo, Negão, é o seguinte. Porque as pessoas gente querendo reclamam. investir dinheiro nisso, tem. Mas aí os caras lá dentro não pode consumir droga, não pode ficar né, com cigarro, com lança, com narguile, entendeu? Não, mas aí você pega a parcela... Eu não tô que- dizendo que todo mundo que vai é então, o que eu quero vagabundo dizer é o e seguinte, drogado, você mas vai é uma vai grande tirar- porcentagem ali fora ali Você vai tirar no mínimo a metade, que você tem uma galera que não é uma cracolândia o baile funk. Então você tem a turma... Mas, gente, o que eu Entendeu? acho é o seguinte, esses que é a turma da lugares... tabacaria, esse pessoal que eu quero... Mas esses locais, eles podem fazer um esquema assim, e tem recurso para isso, porque as pessoas estão disponíveis a pagar para fazer o seu negócio, entendeu? O meu ponto é, você não pode perturbar os outros e fazer errado, o que custa mais barato. Essa galera lucra mais fazendo dessa maneira e atrapalhando a vida de todo mundo. Então, é justo? Não acho justo, entendeu? Não, justo nunca é. A prefeitura, ela tem que... Agora, hoje tem 20 fiscais do PSIL, de novo, sobra para a Polícia Militar, que não tem poder de multar e de fazer nada. Eu tenho uma teoria da Tem que conspiração... passar uma lei aqui no município que permita que a guarda, que a polícia, que seja quem for que atenda o chamado, vá lá e feche a bagaça e acabe com aquilo. E aplique uma multa pesada, entendeu? Que doa no bolso e tire esse incentivo. Porque hoje o incentivo é fazer baderna. Eu tenho uma teoria da conspiração pessoal minha,
que tirei das vozes da minha cabeça, que isso só acontece na periferia, que é para aquele pai de família que consegue ali uma renda familiar de 4, 5 mil reais, ele desistir da periferia e vir morar nesses prédios que estão construindo agora aqui no centro, que eu chamo de cativeiro, que tem 35 metros quadrados. Não, gente, a gente tem que cuidar. A gente tem um programa grande Porque também o para povo tá saindo, Marina, de lá. Tem um projeto grande para as periferias, que é o projeto, sim, de titulação, que é chamada regularização fundiária, mas muita gente entende isso como terras, e não dá. Você pode fazer isso, sim, dentro de uma cidade como São Paulo, que, por exemplo, em Joinville, o Adriano Silva, o que ele fez de regularização lá, se a gente trouxesse para São Paulo, seriam 100 mil títulos aqui. Ele readequou o espaço urbano, tirou as pessoas que estavam em locais perigosos, porque tem vários disso, tem lugares que não poderiam ser, porque tem risco de alagamento, de todo o resto, áreas de preservação. Você tira, assim, e dá uma outra opção para a pessoa. Agora, você tem que dar o título de posse. Por quê? Porque esses lugares, o que está acontecendo? A pessoa não tem CEP, ela não tem acesso a saneamento, ela não tem acesso ao serviço da prefeitura, ela não tem acesso à iluminação, você não consegue chegar a nada lá. Então, a gente precisa organizar essas comunidades. E, de novo, com recurso hoje em dia que é gasto, Secretaria de Habitação, em todos esses programas, você tem que fazer isso. Mas você tem invasões que tem tudo isso. Não. Como que o cara... É uma coisa que eu nunca entendi. Como que o cara consegue, numa invasão, ele invade um terreno, entre aspas, cria uma rua nesse terreno e daqui a pouco você tem luz, você tem água... Você tem esgoto sendo feito ali, mas nenhuma casa Tudo tem... irregular. Tudo tá irregular. Não, você igual no Rio de Janeiro. Você precisa dar o título de posse. Óbvio, a gente tem que ter tolerância zero com novas invasões. Como, aliás, aconteceu em Minas. Minas não tem mais invasão de nada. Então, você tem tolerância zero. Ninguém vai invadir mais. E aí, de novo, você tem que dar, sim, o papel para a guarda ser efetiva em relação a isso. Não tolerar. Você tem que botar. Entrou, tira. Entendeu? Você não pode ser conivente com isso como é hoje aqui. Sabe? Que locais que são invadidos, locais de mananciais, etc., fecham-se os olhos. Só quem pode entrar lá é um fiscal do meio ambiente, que vai fazer quando? De novo, em horário comercial, tá lá o processo há 20 anos, é para não resolver. Então a gente tem que ter uma tolerância zero com as novas invasões. Agora, locais que já estão em disputa há 30, 40 anos, gente, pelo amor de Deus, tem que resolver, entendeu? E aí você consegue fazer uma intermediação. A prefeitura consegue fazer uma intermediação com quem era aquele terreno, muitos são da prefeitura, então ela consegue, mas resolver a situação. Isso é barato de ser feito e está sendo feito. Minas é um estado dos que mais tem feito regularização fundiária e Joinville é uma das cidades que mais tem feito. Então, vamos trazer isso aqui para São Paulo. Você é a favor da verticalização, já que a gente está falando de habitação? Cara, assim, o adensamento, ele normalmente é bom para o meio ambiente e facilita a questão toda da infraestrutura. Agora, ele tem que ser bem planejado. Eu acho que, assim, me assusta um pouco a forma como está acontecendo aqui na cidade. Eu acho que a gente teve uma revisão da lei que foi boa, mas agora, no calar das luzes, agora, poucos dias, aprovaram mais um monte de coisa, toque de caixa, sem consultar ninguém. Não, sem fazer... Você já reparou que a maioria desses prédios são construídos em empresas que foram embora? Pois é. Que é o que eu falo, caraca, a empresa foi embora e fizeram um prédio. E aí sempre um nome X de um engenheiro, não sei o quê, e a obra já tá a milhão já. Assim, eu só vejo o seguinte, tem que ter espaço, sim, a cidade tem que ser adensada, principalmente nos eixos estruturantes, então onde tem estação de metrô, onde tem corredor de ônibus, onde tem mais fácil acesso, porque não dá para as pessoas gastarem 3 horas se locomovendo. Agora, a partir do momento que você também cria e desenvolve as periferias, as pessoas podem trabalhar lá mesmo, né? Essa pessoa que não tem título, não tem como ela ter um comércio, porque pode entrar alguém ali e levar tudo, porque é ilegal, entendeu? Então é um absurdo. Além de tudo, a prefeitura não ajuda, vai lá e ainda tira a mercadoria do cara. Qual que vai ser sua prioridade? Resolver esse negócio dos títulos ou criar algum programa habitacional? Uma espécie de CDHU, Singapura, Coab, sei lá. Eu vejo que ao resolver esses problemas dos títulos, você também acaba melhorando esses locais e ali mesmo conseguindo ter mais habitação para as pessoas. Outra coisa, o aluguel social, que está muito defasado, e aí o mercado O que é o aluguel social? O aluguel social é um valor de R$400, que está congelado há mais de 10 anos,
que é pago para aquelas pessoas mulheres que são vítimas de violência, pessoas que estão em locais perigosos, que podem ter inundação ou algum outro problema, ou risco de desabamento, pessoas que estão nessa situação precária, que está defasado há 10 anos, então não serve mais para nada, que o valor de hoje seria em torno de R$700, que você pode dar para a pessoa. E aí eu acredito que a iniciativa privada começa a funcionar, entendeu? A gente tem prédios abandonados, que não se resolve. Outra coisa, a gente tem leis ridículas. Você pega um monte de prédio invadido, lá tem a BITSE. Mas, para você fazer direitinho, é uma... Entendeu? Você tem o alvará de construção que demora 2 anos, você tem que molhar a mão de alguém, você tem um monte de regra ridícula no centro histórico. Cara, tem que facilitar tudo, entendeu? Facilitar, desburocratiza, facilita. Porque que acontece? Com esse tanto de burocracia fica caro. É caro, entendeu? É caro e acaba fazendo com que não seja acessível. Então vamos facilitar para ficar mais barato, entendeu? Como você vê a sua relação com os movimentos sociais, principalmente esses de invasão, assim? Porque assim, ó, você tem o famoso, que é o MTST, mas você não tem só o MTST, ele é só o famoso. Não, então, Você tem inúmeros aqui em São Paulo. Eu visitei alguns locais e tem de tudo. Mas tem locais que tem carrão dentro. De novo, gente, a gente tá com 80 moradores de rua, eu acho que a gente tá tendo um negócio aí estranho acontecendo. A gente precisa ver como é que é isso. De novo, a pessoa ela tem que ter acesso a uma boa capacitação para que possa trabalhar e que com seu sustento possa fazer as coisas. Agora, também não adianta a gente fazer tudo para alguns e o outro que rala e se estrepa, não tem acesso, entendeu? Não tá certo. Eu vejo que a cidade, ela tá muito caótica nessas coisas. A gente precisa voltar. Como que é a fila? O que faz? E ir trabalhando aos pouquinhos. Os abrigos para os moradores, mas com capacitação para sair dessa situação, melhorar o aluguel social para que, sim, você estimule que a iniciativa privada construa casas populares, você dá o título de propriedade na periferia para também desenvolver aquela região, né? Você tendo o título de propriedade, às vezes uma casa que é aqui pode ter 2 andares, você pode alugar para outro, trazer outro, vender. Isso tudo o mercado vai resolvendo, entendeu, negão? Mas hoje as regras e a forma que é feita é para não funcionar. Foi falado que aqui em São Paulo, se você não tiver um esqueminha com alguém, você não vende nem pipoca na rua. Você acha que também... Você acha também que isso também não atrapalha quem quer produzir, quem quer trabalhar? Mas, gente, tudo que a gente está conversando, se vocês forem ver, a gente chega na mesma coisa, entendeu? Infelizmente, a gente está numa cidade que era uma cidade líder, tá lá na nossa bandeira, não sou conduzido, conduzo, lidero. A gente está discutindo aqui segurança. Cara, o prefeito de São Paulo, tirando o governador de São Paulo, o presidente da República, deveria ser a pessoa mais importante com o maior protagonismo na cena nacional. Ela deveria ir lá e reclamar por leis mais duras em relação ao crime organizado. Ele deveria ir lá e falar no sistema de justiça em relação às coisas. A gente deveria estar na vanguarda. Puxa, o tanto de dado que a gente tem aqui de transporte, a gente deveria ser um centro de inovação em transporte. Por quê? Porque a gente vai compartilhar isso e vão vir soluções, entendeu? Agora não, a gente breca tudo, barra tudo, não pode. Eu falo, a gente virou uma cidade do Batman dominada pelos coringas por todos os lados. Isso tudo que vocês estão falando, e vocês entendem do que vocês estão falando, vocês sentem, vocês falam com as pessoas, todos nós sentimos, entendeu? A gente está indo pelo mesmo caminho. Por quê? Porque a cidade está caótica. E tem um motivo para estar assim. Entendeu? E tem muita gente que se beneficia com Faz tempo que eu tô falando que São Paulo virou Gotham City. É Gotham City virou mesmo. Gotham City. Faz tempo que eu tô Essa é a falando minha isso. sensação, é uma Gotham City dominada de coringa por todos os lados. Aqui só tá faltando o lixo... A falta de... É que a gente ainda tem uma coleta seletiva que malemar ainda funciona. Mas o dia que ela não funcionar e você tiver aquelas pilhas de lixo na rua... Mas já tem em vários Gotham lugares. City, já... Isso é que é pior. O pessoal que tá chamando... Por exemplo, ali do Bom Retiro e esses lugares, tem morador de rua, eles comem, jogam no lixo, jogam na rua, não tá passando ali a zeladoria da maneira correta. Então, a gente tem que cuidar, cara. Assim, eu tô achando isso, assim, a gente tá criando indústrias da pobreza, indústria da bagunça, indústria do baile funk, entendeu? E o trabalhador de bem? E quem quer ter uma vida melhor para você e para sua família? Não consegue vender pipoca na esquina. Vai embora. Entendeu? Vai ser expulso da cidade.
A pessoa trabalhadora, honesta, que acorda cedo, que quer fazer o seu trampo, que quer fazer a coisa de direito, ela acaba sendo expulsa. É muito triste isso. O trabalhador tá indo embora junto com as empresas. Eu canso de ouvir gente que me assiste e fala assim, negão, sai daí de São Paulo, vem pra São Vicente, que eu passei esse final de semana em São Vicente. Vem pra São Vicente, negão, pra você ver a diferença. Qualidade vem pra de Campinas, vem pra São Caetano, que eu falo que pra mim o meu melhor. sonho é morar em São Caetano, que eu acho São Caetano sensacional. Sensacional. Entendeu? Vem pra... E tá Jundiaí. Jundiaí, tá rolando muito isso. Do pessoal, né? O próprio Beluga, que a gente zoava, que ele foi pro interior e falou, mano, nem pense em voltar, mano. O cara preferiu sair do programa do que vir morar em São Paulo. Meus irmãos todos estão morando em Jundiaí, foi todo mundo. Agora minha mãe veio e foi pra lá também, porque é uma parte de mãe, um foi, o outro foi, conseguiu, Entendi. mora melhor, tem tudo. Não dá mais, gente. Eu quero que meus filhos queiram ficar aqui, entendeu? Eu não quero que eles vão pro interior, não quero que eles vão pra lugar nenhum. Eu quero que eles fiquem aqui, eu quero que eles amem essa cidade. Está insalubre, como dizem na internet. Mas vamos cuidar, mas pode ser diferente. Marina. O que eu não aceito é essa sensação de que tem que ser assim, sabe? Pra mim, cara, eu sou uma eterna indignada, porque eu sei que pode ser diferente. O que me dói é isso, não precisa ser assim, sabe? A gente não pode aceitar isso. E para fechar essa conta da questão da habitação, a gente tem que falar sobre o IPTU. Que em São Paulo... Caríssimo. Né? Então, Caríssimo. assim, você vê muitas vezes, aqui a gente tá na região central, se a gente pegar, a gente tá falando de gente que quer empreender, quer trabalhar, quer produzir. Você vai alugar um prédio, muitas vezes o IPTU é mais caro que o aluguel. Perfeito. E aí você vê lá, o aluguel do cara é para ser R$ 1.500 comercial, tá? O cara faz isso porque ele sabe que é 2.000 IPTU do imóvel. E a sala daquele tamanho que a gente já sabe, né? Pequenininha. E aí fica difícil mesmo de empreender, fazer alguma coisa acontecer. De novo, o carrapato aqui ficou mal que o boi. Tem essa expressão. Preciso arrumar uma expressão melhor aqui pra cidade de São Paulo. Vocês podem me ajudar. Vocês são bons nisso. Eu gostei dessa expressão. Cara, mas é isso. O setor público, o imposto é tão alto, a burocracia é tamanha que esmagou. Mas ninguém faz uma conta, não. Porque assim, ó, se o cara vai pagar imposto federal, estadual, o municipal lá que você paga lá que é 2 vezes por ano, você paga lá um imposto IPTU, que é específico. ISS, é tudo municipal. Aí você paga mais, então, aí você paga mais o IPTU. Não, a empresa já paga aí você paga mais o IPTU do lugar que o cara vai alugar. Não vai fechar a conta, velho. Mas por isso que caiu 16% a nossa economia. É Porque por tá isso. todo mundo indo embora. Outra coisa, esses lugares, tá tendo lá um monte de morador de rua, Cracolândia, desvaloriza. Me disseram também que tem máfia disso. É chamado para desvalorizar mesmo, depois vai lá, a gente compra tudo. Assim, eu tenho uma sensação. Eu tenho essa sensação Lá na também. Santa Ifigênia? Porque Que com o nível Essa do que a teoria gente também rola tá na minha cabeça. Santa vivendo. Ifigênia lá tá tomada pela Cracolândia. Naquela parte de ali Eles vão embaixo. migrando, aí eles destroem aquele lugar, aí todo mundo vai embora. O que eu recebi de morador chorando, que tá lá desde sempre, sabe? Que mora ali desde sempre, que não aguenta mais, entendeu? E aí ainda paga IPTU. É o caso que eu te falo do morador de periferia que tá saindo da periferia. Cara, um cara que ganha 4, 5 pau na periferia, Não dá, ele ganha... gente, mas- Ele movimenta aquele lugar. E quando ele sai dali pra ir pra outro lugar, o dinheiro dele vai junto. Mas, negão, Entendeu? Júnior, é tudo a mesma coisa, cara. Pra mim, tem coisa aí por trás, entendeu? Tem gente lucrando Algo nisso. podre em São Infelizmente. Paulo. Não, é muita coisa. Por isso que eu falo, a primeira coisa é rever todos os contratos, dar um choque, de fato, de ordem e gestão na cidade. Se a gente faz isso com gente honesta, competente, cuidando das coisas, ouvindo a população e tentando resolver o problema, definitivamente muda, entendeu? É um ciclo que é virtuoso também, né? Tudo bem que a realidade em Santa Catarina é outra, Minas é outra, mas, cara, A gente tá falando de São Paulo, né? pessoas pegaram também, mas o orçamento aqui é muito grande, é muita grana. Sabe com quem eu conversei? Com o Aldo Rebelo. Que ele trabalha agora se eu não me engano, na Secretaria de Internacional, né? Relações Internacionais aqui de São Paulo. E conversando com o Aldo Rebelo, ele falou que ele tava na padaria e o cara falou que tava se mudando. Um vizinho que ele conhece há muitos anos. Se mudando porque ele não consegue pagar mais IPTU em Pinheiros. Mas aí o prefeito aumentou a arrecadação em 40% nessa coisa e disse que é de direita. Eu não consigo entender isso. Imagina e aí o você esquerda, pega como vai ser. algumas... Se o de direita aumenta em 40%, imagina o de esquerda.
Vai ser a festa. Aconteceu isso na Moca, por exemplo. Na Moca tem um esvaziamento populacional, porque é uma região nobre, mesmo estando na Zona Leste. É um lugar valorizado ali. Só que as pessoas não conseguem pagar IPTU. o IPTU. Aí a pessoa mora lá durante anos e sai. Então, assim, aumenta a população em São Mateus, aumenta a população em Itaquera, mas lá onde a pessoa morava, tá esvaziando. E aí... E não vai consegue vender, porque ninguém quer comprar, E se porque deixar a IPTU casa é vazia, muito ela é caro. invadida. E ela é invadida. O Cambuci, irmão, esvaziou uma casa, você tem que colocar bloco na casa. Cara, Você olha coloca que bloco nas portas e nas janelas, sem remorso. O que é isso, cara? Senão invade. A pessoa eu tenho um vizinho que colocou pra entulho. comprar um imóvel e chega nesse É. ponto que não consegue pagar um imposto. Tipo, que é isso? E pra ir pra onde? Pra ser dos piores índices de ensino, de saúde, Você tudo. vai descendo. Cara, Mas você como pretende que revisar pode? pra baixo? Fazer o quê? Sim, a ideia é que no final a gente tem uma carga tributária bem menor do que a gente começou. Mas, de novo, com um serviço muito melhor. Então Mas a aí gente vai você calibrar. você vai ter que ter uma eficiência muito Cara, boa pra não precisar... É tão ineficiente. Não... Vamos de novo. Porque a maioria dos prefeitos vão querer gastar mais dinheiro, né? É. Custa 2,5 vezes. Mas por isso que a cidade tá na merda. Porque é mais dinheiro que é nosso. E isso é burocracia. Isso é mais imposto. Isso faz com que as empresas vão embora. Isso faz com que menos oportunidades sejam geradas. Agora, como é que pode a gente gastar 2,5 vezes a média? De novo, ser um dos que mais gasta com educação, com a pior qualidade. Um dos que não fecha a conta. Gente, Marina, não fecha a conta. A gente falou sobre educação, a gente falou sobre infraestrutura, a gente falou sobre saúde, a gente falou sobre segurança. Eu entendi o seu ponto, eu entendi quais são os seus planos, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido, que é o prefeito não faz porque ele não quer, porque, que nem eu perguntei pra você, eu achava que tudo que o prefeito fosse fazer, rolava uma votação. Você tá me dizendo que a maioria das coisas tá na administração dele e ele tem que... Ou seja, ele tem que dar a ordem e o vereador, no caso, teria que fiscalizar Eu iria se ele além, tá fazendo direito. eu iria além. Muitos dos contratos foram renovados sem nem licitação, sem nada, do jeito que é. Prefeito, cara, tem muito... O prefeito tem muito poder, porque o que muito se vende é poder. que ele tem pouco poder. Não existe O prefeito isso. tem Não- muito não poder. cola. Tudo bem, o ideal é a gente eleger também uma bancada boa de vereadores, gente. Sim, pra né? quando for Porque pra passar uma facilita lei, facilita. a vida, inclusive pra fiscalizar, independente. Saibam disso, pra passar lei, pra fiscalizar, é pra isso que o vereador faz. Ele não deveria inaugurar obra nenhuma. Isso é uma coisa que é o executivo. Tá tudo invertido. Muito entendeu? menos tá com o nome na faixa. Muito menos tá com o nome na cara. Muito Isso menos é- financiar a camisa de time de futebol e fazer churrasco. Então, eu queria Cuidado. saber de você o seguinte. Eu queria que você falasse pra mim o que você pensa de cada um dos seus concorrentes. Mas eu queria começar pelo prefeito. Porque ele tem que apanhar porque ele tá no cargo, No cargo. né? O trabalho dele é mais difícil. Então, eu queria que você me falasse o que você pensa sobre Ricardo Nunes. Cara, Não o- Ricardo Nunes Pessoa, obviamente. Estamos Não, falando o de Ricardo Ricardo Nunes, Nunes. ninguém sabia quem ele era. E agora ele apareceu, fez um monte de obra pela cidade. De Tava fato, atrapalhando a obras, gente, isso sim. obras que a cidade precisava, tudo ao mesmo tempo, tudo na última hora, né? Pra ficar pronto agora, a gente ir até a eleição esquecer e achar que tá tudo melhor. Eu acho que ele teve o momento de se provar e não se provou. Me preocupa muito o fato dele ter uma coligação muito grande e com um monte de partido fisiológico. Então, ele é a cara, para mim, do centrão fisiológico. O Nunes é do MDB. O MDB é o partido da Tebet. É partido aliado ao Lula. É o centro do centro. Entendeu? Então é isso. Ele tem o apoio do Bolsonaro, mas o partido dele é aliado do Lula. Ele tá com a União, que é aliado do Lula. Ele tá na mão do Milton Leite, que é o dono da cidade de São Paulo, para aqueles que não sabem, né? Faz tempo. Então, pra mim, é um cara que tá lá, mas eu não sei qual que é o poder dele fazer ou não, porque eu não sei o que ele... Entendeu? Ele Milton tá Leite que queria ser vice, né? Exato. Ele queria ser vice. Então, assim, é uma coisa estranha. E lembrando, esses partidos estão na base do governo de esquerda lá no governo federal, que pra mim, cara, 26, a gente tem que tirar o Lula daí, senão acabou o Brasil, né? Pra mim é fato isso. Então, pra mim... o Não, Nunes- 2 anos já... 1 ano e meio, né? Não tem nem o Nunes 2 é anos. esse centrão. E a ano gente e meio já consegue foi- ver. Ele enche a boca pra dizer todos os partidos, né? Praticamente, tem todos ali, uma grande coligação. O que significa isso? Que ele tá na mão de todos eles. Vai ter que lotear as secretarias, vai ter que lotear os contratos, como sempre foram. Outra coisa, tá aí os 4 anos. Ele passou o pente fino?
Aí ele vem dizer, não, mas não dá pra interromper você. Cara, não tô falando pra interromper, você teve tempo de sobra pra mostrar o que tá acontecendo, entendeu? E pra buscar soluções. Vamos buscar soluções. Mas aí ele estaria jogando contra o próprio partido, né? Afinal de contas, ele era vice. Então, pra mim, o Nunes é isso. É outra história. Tabata Amaral. Tabata Amaral, socialista. Pra mim, é aquela típica esquerda de iPhone, entendeu? Que Esquerda Vila Madalena? Capitalismo pra mim, socialismo pra você. Eu quero defender o capitalismo pra mim, socialismo pra você. Pra mim, essa é a Tabata Amaral. Por quê? Ela diz que defende a educação, tá? Como vota a deputada? Primeiro, como vota a deputada? Ela foi contra a reabertura das escolas 2 anos depois das escolas fechadas, de tornar isso um serviço essencial. Ela é corporativista. O defender a educação, ela é corporativista. Ela defende os sindicatos de educação. Ela fez com que mais dinheiro do Fundeb precisasse ir para professor concursado. Ou seja, esse tipo de programa no mundo inteiro que ajuda principalmente o mais pobre, quem tem menos recursos, fica mais difícil no Brasil por conta da aprovação da lei dela. Ela estudou numa escola privada com bolsa, no ensino médio, ela foi estudar fora numa escola privada com bolsa e ela é contra que os nossos alunos da periferia tenham acesso a bolsas de estudo, tenham acesso ao ensino privado de qualidade. Então, pra mim, cara, é isso. Outro lado, ela vai apoiar o Boulos no segundo turno. Aí é óbvio. E vai aí apoiar é o Lula em 26. Então, pra mim, é isso. É a segunda socialista. O Boulos e ela, socialista. A Tabata teve aquele vídeo que ela veio pro carnaval, né? E aí, não lembro. Ela veio pro carnaval, ela veio e até veio vestida de... Ela colocou um cabelo platinado, uma coisa assim. Aí o pessoal falou assim, legal, não sei o quê. Aí ela, não, eu tô aqui, que eu sou paulistana e tudo mais. Só que logo depois ela veio pra cá pra participar de um evento e ela sofreu um assalto. Desses assaltos que todo mundo sofre aqui em São Paulo. Passando ali pelo túnel, pela Avenida do Estado, não sei o quê. Que o cara vai lá, para no farol e alguém quebra seu vidro, arranca o celular e vai levar o celular dela. E ela sofreu isso dentro de um carro que, inclusive, não era um carro qualquer. Devia ter um mínimo de segurança ali, né? E aí ela ficou muito assustada com o que estava acontecendo. Parecia que ela não sabia dessa realidade em São Paulo. Mas a pergunta que vocês têm que fazer para ela é: você é a favor de guarda armada? Porque o Boulos disse que vai dobrar, mas ele quer canivete, não pode usar fuzil. Só que o crime usa fuzil. Como é que é? Ela... Canivete? Não. Com a faquinha? A guarda... Vocês tem têm um que perguntar setor da isso. esquerda, eu não sei se é o caso do Boulos, mas tem um setor da esquerda Ele falou, é um absurdo a guarda municipal que não quer que a guarda ter municipal fuzil. ande armada. Aí a guarda municipal vai andar de quê? De canivete? Pra que serve? Não adianta, gente. Pelo amor de Deus. A esquerda é isso. A Tabata é a mesma coisa. Foi contra a saidinha. Foi contra no primeiro mandato dela. Ela foi contra acabar com a saidinha. No segundo, ela só votou no segundo projeto, que era o que fazia ficar mais leve as restrições, tá? Então, ela é contra. Outra coisa, ela fala que é contra os altos salários, mas teve aí um aumento grande em que ela não votou, o partido dela foi a favor, ou seja, ela deveria ter anotado o voto dela contrário ao aumento do salário de juiz. Ela não fez isso. Então, ela se abstém em votações relevantes quando ela não vota contra. E nessas pautas de segurança, ela é esquerda. Bandida vítima da sociedade. Na educação, corporativista. Esquerda, meu amigo. Então, porque a esquerda é meio complicada nesse ponto, porque, por exemplo, você tem o governador da Bahia, que esse está sendo faca na caveira. Em compensação, você tem outros que realmente defendem, tipo, que o policial nem saia do carro, né? Tipo, você tem uma galera que não quer que o polícia trabalhe. Já o governador da Bahia, que o pessoal de esquerda faz vista grossa, né? Não tô vendo ele, porque ele é do PT, né? Então aí... aí já... tem, eu acho que tem casos e casos, obviamente, que tem pessoas fora. O que eu posso responder é que, assim, a gente mantém uma certa, né, administrações do Novo tem uma boa gestão, a gente tem bons índices de aprovação e quer resolver o problema da pessoa. Tem que anotar essas Sem- informações para quando ela vir aqui. E a gente tem o bendito nome que mais se fala hoje em dia, pelo menos nas redes sociais. Na rua eu não vejo tanto. Pablo Marçal. Negão, é um excelente comunicador. Agora, o que ele entende de fato de administração da cidade, quais são as propostas em relação a tudo isso, quem é o time que vai estar, né, em relação a isso, eu realmente não sei. Eu acho que é isso que as perguntas que todo mundo vai ter que fazer para ele daqui até lá. Basicamente é isso. Você sente uma espécie assim de pobreza na hora que você está indo em alguns
programas e tal, e as perguntas não são que nem hoje aqui, ó, que eu queria saber sobre infraestrutura, eu queria saber sobre educação, quais são os projetos, e discutir sobre educação, e discutir Negão, sobre saúde. O meu plano já tem 200 páginas. Ninguém vai ler. É uma Tá no seu tristeza site? isso. A gente vai publicar junto com o registro da candidatura. Fora isso, a gente está facilitando. Então, vai ter uma pequena apresentação para facilitar quais são os principais eixos e tal. Então, estamos tentando tornar. E fora isso, eu vou falar, como eu falei aqui. Mas, basicamente, os pontos principais a gente abordou. Mas é isso, é uma tristeza, porque hoje as pessoas têm uma vida dura, essa que é a realidade, elas entram na rede social ou na mídia tradicional para lacrar, né? Então elas estão em busca do corte, de dar uma risada, de dar uma desopilada, e cara, a gente tá falando de uma coisa que faz diferença na vida de todo mundo, que é a administração de uma cidade como essa. Em São Paulo... Né? O prefeito, ele é um síndico. Ele é um síndico. Um síndico deveria ser igual o síndico lá do seu prédio. É pepino, resolve pepino. Pô, o lixo não está sendo tirado, troca o fornecedor, vai cobrar. Ah, não está iluminado, vamos trocar a lâmpada. É isso que o síndico faz, cara, entendeu? Então, e a gente fica nessa coisa da lacração em tudo. É uma pena. É por isso que a gente está onde a gente está, muito não grito é à toa. E pouca ideia. Muito grito e pouca ideia. E isso já vem há muito tempo. E outra coisa, São Paulo tem sido dominada por sucessivos governos de esquerda ou do centrão. Há muito tempo. Não é, né? A gente... Então, eu acho que esse também é um grande problema. O que você não perguntou ainda é o Boulos. O Boulos não dá. Como é que alguém que ficou um tempão na faculdade, de lá foi direto para o Congresso Nacional, que nunca teve que pagar boleto, que nunca teve que responder para ninguém. Porque, cara, quando você trabalha para alguém, é diferente. Você tem que cumprir ordem, você tem que responder, né? Quando você monta o seu próprio negócio, você tem que pagar imposto, você tem que trabalhar, né? Ver como é que é a lei trabalhista. O cara nunca fez nada disso. Aí vai pegar uma cidade como São Paulo, que é a terra de gente que quer trabalhar, que quer empreender, vai fazer o quê aqui? Outra coisa, tá lá aquele família Adams, tristeza ali, Erundina, Martaxa, prefeito Souvenir Haddad, o Tachad. O que esses três têm em comum? E o Lula. Mas os três já foram prefeitos da cidade. E eles saíram com a pior aprovação. E eles não conseguiram nem se reeleger, nem fazer sucessor. O que os três têm em comum? Aumento de imposto. O que tem em comum? Não fizeram uma boa administração. Pô, uma coisa ou outra pode ser boa, mas comparar... De novo, gente, não dá para pegar uma coisa, uma cidade que, sabe, com muita grana. A gente precisa fazer as coisas direito. Então, enfim... Eu tenho duas perguntas, mas questão... eu acho que ela já praticamente deu a resposta. Mano. Eu concordo com essa questão, lembrando uma frase do Milor Fernandes, que acho que é da década de 80, que dizia que o Partido dos Trabalhadores é um partido de estudantes que não estudam e de trabalhadores que não trabalham. É isso aí. É basicamente isso. Mas é isso mesmo. Ô Marina, em quem você não votaria de jeito nenhum e em quem você... Eu não digo você... que como são seus adversários, não vou dizer, ele é melhor do que eu tal. Em quem você não votaria de jeito nenhum e em quem você votaria para não ter que anular. Não, gente, vamos lá. Não votaria de jeito nenhum, não votaria no Boulos, não votaria na Tabata, não votaria no Datena. Porque para mim a esquerda vão apoiar o Lula em 26. Não votaria. É verdade. Esses três, para mim tá claro, eles vão apoiar o Lula. E para mim temos que tirar o Lula. Outro ponto, eu vejo que as propostas, muitas delas são contrárias das minhas. Ou quando eles falam que as propostas são iguais, eu sei que na hora que eles estiverem lá, eles vão fazer diferente pela forma como eles votaram. O Boulos é só pegar toda a pauta de segurança, né? Ele é contrário ao endurecimento das leis, ele acredita que o bandido é vítima da sociedade, ele invade terra, ele faz arruaça, ele não... Tipo, não dá, é totalmente contrário. Outra coisa, é o cara que veio de uma família de classe média alta, que sempre teve tudo na vida, entendeu? É o contrário. É engraçado isso, né? A minha história é o contrário. Eu cresci numa periferia, carreguei balde de água, vivi sem luz elétrica, numa casa que não tinha coleta de esgoto, entendeu? Eu vivi tudo isso, mudei minha vida. Nunca fui vítima. Importante isso ser dito. Nunca fui vítima. Eu falo isso, as pessoas não toleram. Por que não tem espaço na imprensa? Por que a esquerda é maldosa? Eu fiz um vídeo uma vez do meu filho escutando lá o negócio do Milei e falaram que eu não podia ser mãe.
Que isso? Coisas Nossa. horríveis, me xingaram de todos os nomes possíveis. Por quê? Porque não aceita uma mulher, mãe, bem-sucedida, entendeu? De direita. Uhum. É um pecado, entendeu? Isso não pode. A esquerda, ela é hipócrita, entendeu? Ela é hipócrita, ela é o nós contra eles. Qual que é o partido que teve candidata da maior cidade da América Latina? Não é de esquerda. Então, eu acho que esse é o ponto. Uma mulher grávida, como eu tava, agora amamentando. Uhum. Entendeu? Esse é o fato. Por quê? Porque ali eu acredito no protagonismo das pessoas. A pessoa não pode ser vítima, ela faz escolhas durante a sua vida. Óbvio que alguns têm oportunidades, o que a gente precisa é dar mais oportunidade. Mas é uma visão de mundo muito diferente. Então não dá pra votar nesses. Você- Dos outros, eu me Não, vamos abstenho. Eu voto em mim. supor que foi pra final. Cara, eu vou pra final. Eu vou digitar o meu número lá. Partido novo, vou votar em mim. Eu vou pro segundo turno. Negão, num dia como hoje, o Zema tinha 2% nas pesquisas, tinha 6% na frente dele. As pessoas conheceram, ouviram as propostas, deram Olharam ao o redor, benefício, olharam ao redor, olharam, olharam ao falaram, redor. para aí, vamos tentar. Esse cara tá falando comigo e ele faz sentido o que ele tá falando. Vamos dar uma chance. Uhum. E o cara foi reeleito no primeiro turno. O Adriano Silva, a mesma coisa. Ele começou as eleições com muito menos do que eu tenho hoje. Hoje, dependendo da pesquisa, eu já apareço entre 4% e 8%. 70% da população não me conhece. Vai ter oportunidade de me conhecer. Eu vou estar no segundo turno. E você vai pros isso aí. debates? Vou? Opa! Estaremos nos debates. Perfeito. Você também tá preparada pra ser chamada de elitista? Já que você trabalhou com banco? Cara, de novo, a minha origem não é essa. E outra coisa que eu acho importante que as pessoas saibam. O mercado aloca bem recursos, entendeu? Essa é a coisa. Você aloca de poupadores para quem precisa de crédito. Não é um bicho de outro mundo. Pelo contrário. Os lugares que têm mercados mais desenvolvidos são aqueles em que você tem menos pobreza. Né? Então, essa ideia de que o capitalismo é um malvadão... Gente, para com isso. Eu acho Coisa que mais só velha vive na isso. internet isso aí, sabia? Cara, real, velho isso não- isso. Mas Mundo no real, no mano. mundo da militância, das redes sociais, dos partidos políticos. no mundo da Mas olha militância- só, eu tô correndo a cidade inteira. Nós vamos ter 56 candidatos a vereadores, maior parte deles da periferia. De fato, genuinamente, sei o que é isso, já passei por isso, mas não é isso que me capacita ou não. O ponto é, eu tô há muito tempo já estudando formas de fazer uma boa política pública, como é que a gente tira as pessoas da pobreza, como que a gente faz uma administração decente. Tô com um time incrível, né? O meu coordenador do plano de governo era o secretário de produtividade no Ministério da Economia, é um cara super competente, que foi um dos fundadores do INSPER. Durante a pandemia veio com o Pronamp, foi o cara que fez um dos idealizadores do Marco do Saneamento. Então, assim, só coisa boa. Então, O a gente, Musa tá com capacidade... o meu lindo, Musa. grande querido amigo do coração, que é um Bruno Musa, economista... o pessoal do canal conhece ele, o super- economista. Ele é monstrão. outra coisa... Do cara do canal de economia aqui no YouTube, Bruno Todo Musa. Bruno mundo, Musa. sabe? Lembrei. É um amigo querido, um grande mentor, tá dentro do meu conselho na ele hora tá, de ele tomar tá as na boas. sua equipe, então, de governo. Total. Narlock assim, também, né? O Narlock. Narlock também. Cara, assim, é gente... O Leandro Narlock? Leandro É, Narlock, é o meu Ela marqueteiro. montou um timão. Timão. Agora tá explicado. Agora, gente, isso agora só no aquecimento. Imagina lá o que a gente vai fazer. Gente, não tem erro, tá? Gente boa não falta, gente competente. Outra coisa, o Adriano Silva, 60% da equipe funcionário público. O Zema a mesma coisa, gente boa. Saiu agora o ranking dos estados. Minas é o que tem a melhor gestão. Por quê? Porque faz processo seletivo para secretário, para os cargos comissionados. Então, a gente competente que entende do riscado. O que acontece hoje? Às vezes o funcionário público quer trabalhar, mas o chefe, que é politicão, manda não fazer. Foi meu brother aí. E manda não fazer. E recrimina o cara que quer fazer. Vamos mudar isso. Agora, de novo, é Gotham City, mas dá para ser completamente diferente, negão. Eu não, assim, eu sou indignada com isso. Vamos mudar isso aí. É Vamos isso mudar aí. isso aí. Muito isso. bom. Primeiro turno, vote no melhor. No segundo, aí Que susto. é no Pensei- menos pior.
Pensei que você ia pedir pra voto isso que pra você, TSE a gente encheu o saco. Primeiro turno, vote no melhor. No segundo, vote no menos pior. Uhum. Esse é o meu recado. Muito bom. Gostei. Muito Perfeito. obrigado. Mais perguntas, Negão? Não, tô... Tem uma pergunta da audiência. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre feminismo? Cara, não acredito nisso. Eu sou contra o nós contra eles. Pra mim, essa é a pauta da esquerda, pra mim, mais doída que existe. Negros contra brancos, mulheres contra homens, crianças, idosos. A boa política pública ela é boa para a mulher, é boa para a criança, é boa para o homem, é bom para o negro, é bom para o branco, é bom para todo mundo. Segurança de qualidade é bom para todo mundo. Educação de qualidade é bom para todo mundo. Sistema de saúde que funciona é bom para todo mundo. Não tem essa, sabe? Para de dividir as pessoas, cara. Você não vai oprimido, fazer... opressor. Cara, chega Lembra disso. do projeto lá? Quem que fez esse projeto? Qual? Que era pra receber absorvente nas escolas A Tabata. públicas. A Tabata. Foi a Tabata mesmo? A Tabata. Cara, aí vamos Pensei que lá. ela só tinha votado, mas Quem foi vai dela. comprar o Não, o projeto é absorvente? Quanto custa o absorvente? Eu até pedi para levantar isso. Quanto que custa? Entendeu? Quem que vai comprar? Ixi. Quem que vai distribuir? Cara, a realidade... A Tabata não entende qual que é a realidade. Aqui em São Paulo se gasta muito por aluno. Mas no resto do país, dependendo de onde você vai, lá em São Luís do Maranhão, o cara não tem nem papel higiênico. Porque a criança, infelizmente, não sabe usar. Porque não tem na casa dela. Essa é a realidade, meu amigo. O buraco é muito mais embaixo, Quando ela estiver aqui, entendeu? eu vou falar com ela. Eu vou perguntar pra ela sobre isso daí. Ela sobre vai os dizer que tem uma planos dela pra história São que Paulo. mostra que alguns países africanos, a menina muitas vezes não vai para aula, falta aula, porque na época da menstruação ela não tem como ter um absorvente. Eu prefiro dar o dinheiro na mão da pessoa, como esses outros programas, a pessoa decide o que ela precisa, o que é prioridade para aquela família. Eu não gosto desse estado tutelado, entendeu? Que é o cara que tá lá atrás da mesa, ele sai desenhando tudo. Olha, não pode sal, não pode não sei o quê. Porque, cara, cada realidade é uma. Ah, mas na África deve ter gente assim mesmo. Não, mas assim, mas nós o estamos ponto falando é de São que Paulo, a gente tem isso. Ela fala que tem os É. resultados, mas o que eu quero saber é que custo, entendeu? Que custo? Eu acho que mais liberdade para as pessoas tomarem as suas decisões é melhor. E a gente precisa ter inovação, a gente precisa atrair, a gente precisa de ideias novas. Mas O povo brasileiro precisa ouvir mais isso daí, porque o povo brasileiro está muito acostumado com o que painho vai me dar. Mas, cara, o que Que o eu painho acho vai que te é o- tirar? O que que é- o painho vai é. te dar é o que ele vai te tirar. A verdade é que Exatamente. o painho tira de você, pega um pouco pra ele e te devolve menos. Você não prefere no seu bolso? Vamos lá. Melhor o dinheiro no seu bolso ou no bolso do painho pra ele te devolver quanto ele quiser de migalha? Cara, chega! O custo de transação é muito grande. Sim. E passa na mão de muita gente, porque aí é um monte Olha, de eu peguei cargo. um Uber, ele me falou, você tá grávida? Poxa, eu queria muito o segundo filho. O filho dele mais velho tinha a idade da minha filha de 8 anos. Mas não vou ter porque eu não consigo pagar a escola para 2. Então ele estuda escola privada. Quanto você gasta? Ele falou 1.200. Por isso que eu comecei a pesquisar esses números. Falei, cara, a escola pública é mais cara. É quanto eu pago. 1.650. Eu pago £1.200 pra Lana. Meu, e a escola 200. pública é uns 7 anos, né? 650. Então, cara, que é isso? E você tá pagando. Você tá pagando a da Alana e você tá pagando a pública. A gente tá pagando. É. Então, é uma loucura. Que coisa maluca é essa que a gente negão, aceita? Tá saindo grana Não, no meu o bolso. Nem filho eu tenho. O Jamal, eu tava pagando da Lana e do Jamal, mas aí o Jamal passou na GV, aí ele tá fazendo a ETEC da GV. Meu, mas Senão- meu ponto é isso. Agora eu tô pagando uma vez só, que é a GV, né? O Porque antes eu pagava a painho. GV e mais o... Muito bom. Mas, negão, você falou tudo, cara. O painho que promete dar mais, ele só vai dar com o seu dinheiro. Ele pega o seu dinheiro pra te dar aquilo que ele acha que você precisa. Ou pega o seu dinheiro pra dar o que o outro não Tira tá... metade. É igual o Paulo Guedes, ele tinha uma ideia. O estado grande, ele é ruim porque é o seguinte, cara. É igual sorvete no deserto. O cara vai passando ali, o sorvete vai derretendo, só chega a casquinha. É isso, entendeu? Cara, muito obrigado, Marina. Obrigado mesmo Obrigada a aqui vocês, é um por prazer abrir imenso. essa rodada. Se Deus Vamos pra quiser, cima. se Deus quiser, você volta aqui no segundo turno. Mas não E vou mentir, opa! vou mandar um se Deus quiser pra todo mundo, viu? Tá bom. Se Deus quiser, você volta aqui no segundo turno. E se tudo der certo pelos próximos 8 anos? É isso aí, Marina. vamos. Muito obrigado também. Obrigada a você. Agradeço aqui a sua presença no espaço. O pessoal gostou bastante, tenho certeza. E eu quero... E quem quiser conhecer mais sobre as propostas, Marina Helena Sim, BR. Marina é. Helena BR, todas as minhas redes sociais, Marina Helena com HBR de Brasil. Você tá em todas. Em todas, YouTube, Instagram, Twitter. YouTube. É você mesmo que Twitter. twitta lá, que fica Opa! postando.
Opa! Então tá bom. Não é E assessor. além de tudo, e ainda tem o WhatsApp, que dá para entrar lá também. Uhum. E a outra coisa, também tem o site, que é marinahelenabr.com.br. E aí a Vou gente deixar pode aqui na trocar ideias sobre descrição, várias coisas. Na descrição do vídeo vai estar todas as suas Ótimo, redes aqui, já perfeito, facilita perfeito. Vamos que quem vamos. quiser conhecer mais. É isso aí. Entendeu? Galera, muito obrigado. Fiquem aqui mais uma vez com o episódio do Redcast. A gente se vê no próximo. Valeu, negão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu.